E hoje no Vendendo Valor a gente conversou com a Aline Rodrigues Steinwacha, ex-diretora jurídica do Will Bank. A gente chamou a Aline por recomendação, por indicação da Camila Gimene, que participou da nossa primeira temporada. A Camila contou pra gente sobre a jornada de transformação que a Aline teve do departamento jurídico dentro lá do banco. Uma jornada de inovação, uma jornada de mais protagonismo. E se a gente vem falando sobre vendendo valor, e que valor aos olhos de quem? Aos olhos dos nossos clientes, a gente quer também trazer essa visão de valor dos nossos clientes, o que eles gostam, o que eles e elas não gostam, como é que é esse relacionamento com os escritórios. E aí, vamos ver como foi? Começa agora Vendendo Valor, um podcast produzido pela Struns, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio ESPM. Conta um pouco, como é que foi essa transição de escritório para in-house, assim? É uma história bem legal, ainda mais nesse momento da minha vida, assim, que eu tô repensando, né, trajetória. Adoro. Então, é ótima essa história. Eu comecei a carreira jurídica em escritório. Sim. Então, por 5 anos, eu fui advogada especialista em M&A num escritório de médio porte, em São Paulo. Uhum. E aí, aquela questão o escritório tem alguns pontos que, na época, me incomodavam muito, assim, sabe? Não esse escritório em específico, mas o modelo de trabalho de escritório. No geral. E principalmente a rotina de M&A. Então, você fazia 2, 3 operações, uma na seguida da outra. Era aquela loucura. E, assim, o escritório que eu trabalhava não era só M&A, era um escritório full service. Então, quando não tinha M&A, geralmente estava pegando recuperação judicial. Ou arbitragem. E a gente acabava sendo meio que polivalente ali, né? Indo para todas as frentes. Tá bom. Então, o ritmo era muito puxado. E aí, eu comecei a pensar, puxa, logo eu quero ser mãe, já tinha me casado. Então, eu falei, quero uma coisa mais tranquila, né? E eu tinha estagiado numa indústria do agro, né? E era uma rotina, pelo menos, que na minha visão parecia mais leve. Então, eu comecei a procurar trabalho em in-house. E foi meio que assim, o que aparecer eu vou porque eu quero sair da vida de escritório. Vou lá. E aí, apareceu uma startup na época, o que vestir, o nome dela, um e-commerce de moda. E era para ser a única posição do jurídico. Era um negócio pequeno, então o jurídico ia ser praticamente uma equipe. E aí eu fui pra equipe, pra o que vestir. Foi uma experiência incrível, assim. O meu choque cultural com a realidade, porque eu saí, né, do mundo super formal do escritório de advocacia pra ir pra uma cultura de startup no moda. Então, eu tinha, assim, pequenos choques culturais todos os dias. Como era um negócio muito voltado também pra imagem, então tinha muita gente, assim, muito fora da casinha jurídica, sabe? Então, eu dia a dia convivia com fotógrafo, tinha tinha casting de modelo no meio do dia, tinha estúdio fotográfico. Então, você falava, meu Deus, as pessoas são completamente opostas. Outra cabeça Outra também, cabeça, outro comportamento, assim, na área do café, por exemplo. Teve um dia que eu lembro como se fosse hoje. Eu me choquei. Eu cheguei no café de manhã, tinha já arrumada, né, trabalho. Poxa, trabalho presencial nessa época. Tinha um ser humano lá de pantufa e roupão no café. É que você também foi, né, pro outro extremo, né? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, essa pessoa saiu de casa, será assim? Aí eu perguntei, eu falei, escuta, você teve algum problema? Você não conseguiu ir pra casa? Aí, sem noção, né? Você acha de perguntar isso pra pessoa? Aí a pessoa falou, não, eu tenho isso aqui porque eu me sinto mais confortável trabalhando assim. Eu falei, beleza, né? Então tá. E aí, nesses pequenos choques, eu fui entendendo que não precisava ser só daquele jeito que a gente tava vendo no escritório ou no mundo jurídico, né? Que acho que também fechar a conversa só no escritório pode ser até injusto. Mas o mundo jurídico é um mundo mais cinza, né? Um mundo que é mais formal e tudo mais. Então, foi um período muito legal. Depois, a O Que Vestir foi comprada por um outro grupo. Passou por um processo de fusão. E aí eu falei, bom, acho que agora a minha missão aqui terminou. O grupo que comprou tinha, assim, uma visão de negócio muito diferente, de cultura muito diferente daquilo que eu acreditava. E aí eu recebi o convite de trabalhar na Coin. A Coin era uma fintech, na época eu entrei na Coin em 2020. Primeiro negócio de Buy Now, Pay Later do Brasil, então foi bem legal, assim, do ponto de vista até regulatório, jurídico, tinha bastante desafio, um modelo novo, um modelo que não estava sendo ainda explorado pelo Banco Central, você não tinha regulação sobre isso, então foi bem legal o meu período na Coin, aprendi muitas coisas. E a Coin foi comprada também pelo Grupo Decolar, né, então quando a Coin é comprada pelo Grupo Decolar, também saí da Coin, e aí fui pro que na época era o PAG, né, que a gente chamava PAG, e que depois se tornou o Will Bank, e aí fiquei meus últimos 5 anos lá no Will, e agora saí do Will em dezembro, e tô aqui com 1001 ideias e pensando, né, quais são os próximos passos de carreira. Mas, e falando sobre essa parte, assim, da tua no Will Bank, né,
Eu fui in-house também, né? Algum tempo fui numa startup de etanol que deu errado. Startup é sempre uma aventura, né? Enfim, é uma história por si só, daria um livro, assim. Que é uma startup que já nasceu gigante, assim. E depois fui da Ambev, trabalhei lá fora como in-house também. E você falou desse choque cultural. Óbvio que você foi para um outro extremo, né? Na tua primeira experiência como in-house, né? Mas pensando nessa tua fase de Will Bank, assim, day one. E aí? Como é que são os 100 primeiros dias, assim, de se assumir um negócio? E você estava falando dessa mudança cultural, né? Desse choque cultural. Você já vinha com uma experiência, mas sempre quando você vai para um lugar novo... Total, você tem que conquistar as pessoas, praticamente zero, né? Página em Sim, branco. por isso. Quando eu cheguei no Will, a operação tava com 300 pessoas, mais ou menos. E o jurídico tinha 3 pessoas. Então, a grande missão era construir, né, o jurídico para a escalada do negócio. Então, até na época, o desafio que me foi dado era construir um time AAA, que tivesse num lugar em que as pessoas olhassem no mercado e falassem, nossa, o time do Will é um time animal, que poucos têm. E hoje, olhando pra trás, eu morro de orgulho de falar que eu entreguei, não só AAA. Então, o time do Will é muito foda, o jurídico que eu deixei lá, assim, um time dos sonhos. Pessoas competentíssimas, animadíssimas, assim. Eu tenho um orgulho gigante do que é o time do Will. Quando eu deixei o banco, acho que a gente tava com 24 ou 25 pessoas no jurídico. Então, foi uma construção bem legal. Mas esse é a história por completo. Sim. Mas eu gosto muito de pegar esses inícios, assim, porque eu acho que eles são desafiadores pra onde eu vou olhar. Ah, sim. Os primeiros... eu acho que a primeira entrega que eu fiz quando eu cheguei no Will foi um diagnóstico da área. Ah, que legal. Eu combinei, né, na época com o meu líder. Falei, olha, eu vou chegar, eu quero entender o que tá acontecendo no jurídico pra eu saber também não sair construindo coisas que não façam sentido, né? Então, os 30 primeiros dias, eu só observei, perguntei. E fechei, nos exatos 30 dias, eu fechei um diagnóstico daquilo que eu achava que era o caminho que a gente deveria seguir, né? Então, eu mapeei desde o que a gente terceirizava versus aquilo que a gente fazia dentro de casa, quais eram os principais pontos de negócio mesmo, né? Como os stakeholders das outras áreas enxergavam o jurídico, qual que era o posicionamento que eu queria trazer para o jurídico. Então, fechei, esse foi um material que tinha alguns slides, acho que devia ter aqui uns 10, 12 slides, passando por todos esses pontos. E aí, alinhei para onde a gente ia, né? Então, eu sempre tive essa veia, assim, mais de pensar fora da caixa. Então, já sabia que eu queria construir um jurídico que olhasse muito para inovação. E olhando para inovação, também se conectando com o negócio, porque um banco digital, claro, precisa também olhar para inovação, né? Está disruptando o mercado financeiro. Claro. Não dá para você ser um jurídico que não presta atenção em inovação num contexto como esse, né? Então, desenhei muito por esse lado e a gente começou a construir também a partir dos perfis das pessoas. Então, tem uma pessoa em específico que a gente tinha identificado, que logo de cara eu identifiquei, na época ela era gerente do contencioso, né? Eu falei, quando você fala de inovação, quando você fala de eficiência, seu olho brilha. Por que raio você acha que é o contencioso, que é a sua casinha, sabe? E aí eu falei pra ela, que tal a gente tentar uma transição de carreira pra Legal Ops? E ela, assim, uma pessoa super resiliente. Pensa a pessoa resiliente, sabe aquela pessoa que, nossa, se joga? E aí ela falou, não, eu quero tentar. E aí a gente começou a construir o Legal Ops no Will. E na época foi um dos primeiros Legal Ops a serem construídos, né? Quando a gente começou essa construção, quem tinha Legal Ops era a Suzano, com a Vanessa, que inclusive é uma pessoa que super... Fica aí a dica pra você chamar pra conversar. Boa. O Paulo, que era na época do Mercado Livre, então a gente se inspirou muito no modelo, na construção deles, né? E também a gente tinha a Simone na Gerdau, também já com uma linha mais de eficiência do que de Legal Ops, né? Mas enfim, construímos o Legal Ops e aí a gente começou a reestruturar, na verdade, né? Construir um time que tivesse capacidade tanto de executar aquilo que era muito estratégico do negócio dentro de casa, como também escalar, mas escala baseada em tecnologia. E acho que esse foi uma das grandes sacadas que o Legal Ops trouxe pra gente, né? A gente começou o Legal Ops lá em 20, em 23 ou em 24 a gente tinha escalado em número de processos 3 vezes já, porque a operação também tinha escalado muito. E a gente conseguiu fazer isso sem aumentar headcount, porque a gente construiu tecnologia. Então, assim, a trilha que o Legal Ops e essa linha de inovação e tecnologia trouxe para o jurídico do Will possibilitou a gente entregar muita coisa sem ter que, sabe, ficar inflando time e construir soluções que realmente fizessem sentido para o negócio, sabe? É aí que eu queria pegar, porque
tem um termo em inglês que eu gosto muito, que é o Business Trusted Advisor. E eu brinco que a chave tá no nome, né? Óbvio que isso é olhando de fora para dentro. Então, o papel do consultor, o papel do advogado como Business Trusted Advisor dos clientes. Eu falo que a chave tá no nome porque você tem que entender do negócio. Sim. Você tem que criar um vínculo de confiança, que é o trust, e você tem que trazer advice, você tem que trazer insight. E por vezes, eu não sei tua leitura, e aí também entrando um pouquinho aqui na lojinha, porque acho que parte da ideia de trazer in-house também para cá é porque vendendo valor. Só que eu sempre falo, valor na visão de quem? Né? Com certeza. Então, eu acho que é super rico trazer pessoas de departamento jurídico que tiveram essa experiência também pra gente trocar essa figurinha, né? Da visão do outro lado. E quando eu falo sobre Business Trust Advisor com o pessoal, eu sinto que, por vezes, a galera fica muito distante do business. Eu tô falando como externo. Não podia concordar mais. Você concorda? Muito, Bruno, muito. Até como é assim, que foi a tua experiência? Assim, o que você sente, assim, até olhando pra esse lugar do... que é legal, né? E óbvio, sem dar nome aos bois, mas experiências ruins que você teve por conta disso e experiências bacanas, assim, essa relação cliente in-house. Assim. Eu posso dar nome aos bois, porque no meu caso eu tive essa transição de mentalidade também, né? Boa. Então, falando de mim mesma, quando eu cheguei lá na O Que Vestir, pra mim era tudo sobre risco. Tudo sobre, meu Deus do céu, esse risco aqui não, a gente não pode tolerar esse tipo de risco, a gente não pode ir por esse caminho. E aí eu comecei a entender, e essa chave me virou muito quando um dos diretores me chamou e falou assim: Aline, você já assistiu O Poderoso Chefão? Eu falei, não, nunca assisti. Eu nunca fui assim a pessoa dos filmes clássicos, sabe? Falei, não, nunca assisti. Ele, eu quero que você assista, é só lição de casa. Aí depois eu conversei com ele, falei, assisti ele. Sabe aquele cara que chama, Concilior, acho que... Conciliere? É, Conciliere, que eles chamam no filme. Falei, sei, é esse cara que você tem que ser. Eu não quero você, eu não quero preto e branco. Eu quero que você me ajude. Não quero guardiã do não. Exato, eu quero que você me ajude a andar no cinza. Aí eu falei, nossa, né? Aí começou a virar minha chave ali. E a gente teve um momento na O Que Vestir, que foi um momento muito difícil de caixa. A gente teve um investimento um pouco mais complexo de estoque, né? E como era um business de e-commerce, o estoque, se você errasse a mão na compra, era um mega problema. E aconteceu isso em um dos ciclos que eu tava lá. E aí a gente teve um belo dia que a gente teve que falar, agora a gente vai ter que todo mundo fazer um bazar, trazer o estoque. Trouxemos o estoque, na época o escritório era na Vila Olímpia. Trouxemos o estoque de Extrema pra Vila Olímpia, montamos uma lojinha. Pensa uma lojinha em plena Vila Olímpia. Gente, e aí assim, naquele momento eu percebi que não adiantava nada meu conhecimento jurídico. O que eu precisava ali era ser mais uma pessoa vendendo o estoque, pondo estoque na rua. E aí eu fui ser vendedora do bazar. E a gente fez um sistema de revezamento. Todo mundo entrou na dança, né? Todos os departamentos. E aí a gente vendendo. Então foi aí que eu comecei a perceber que o meu valor como profissional não estava só no meu conhecimento jurídico, mas estava em como eu conseguia aplicar o meu conhecimento e o que eu conhecia do negócio para gerar valor para o negócio. Então, naquele momento, meu conhecimento jurídico não valia nada, né? Então, acho que tem muito essa reflexão. E uma coisa que eu percebo muito no mercado como um todo, é que tem muito jurídico que gosta de colocar essa tag, né? Pro-business. E aí, assim, eu tenho uma consultoria para além do Will, sempre tive, né? Além da minha carreira CLT. Que é Plain, que é a Plain Legal. Depois, se você quiser, te conto um pouquinho dela também, que é um caminho bem diferente, assim, acho que de carreira. E a gente atende muitos clientes grandes na Plain. Eu tive a oportunidade de fazer alguns workshops para clientes, em que, assim, por exemplo, um workshop que a gente faz, design de indicadores. E aí você começa a perguntar pro jurídico, qual que é a linha de receita do negócio que você atua hoje? Aí você já começa a ver tela azul. O que acontece se tiver um aumento muito grande no câmbio? Como é que ele afeta o seu negócio? Quais são as metas da tua empresa, né, do teu empregador para esse ano? Ele tá tentando internacionalizar, mas por quê? Onde que ele tá? Qual que é a oportunidade que ele tá vendo? E aí eu comecei a perceber que o jurídico que se vende muito pro business, muitas vezes não entende nada do business. Sensacional. Até porque, desculpa o parênteses aqui rápido, mas eu falo muito isso pro pessoal, né? Você tem empresa que é obviamente melhor estruturada, que vai ter metas cascateadas, Ambev da vida e tal. E eu sempre falo, né? Se você atende uma Ambev da vida e você não sabe a meta
do fulano, Você você tá tá navegando trabalhando no sem escuro. pensar. Você tá navegando no escuro, porque a pessoa, não, você fala um termo horrível, drivada, ela é voltada pra meta dela, e o bônus dela Sim. depende dela atingir a meta. E se eu te ajudo a atingir a tua meta, não tem nada antiético nisso, né? Eu brinco que eu tô navegando com vento favorável. Não é isso. E muitas vezes é tão simples quanto perguntar ou construir, porque daí eu sempre escuto nos meus treinamentos, né? Porque eu treino escritório, eu treino no outro lado, né? Eu já treinei jurídico interno, mas mais em experiência do cliente interno. Ai, que legal. Que é outro assunto legal, né? Mas eu falo pra eles, eu falo assim, gente, você não pergunta. E pior, você assume premissas equivocadas. Sobretudo quando você atende aquele cliente há muito tempo. Eu atendo esse cliente há 10 anos. Eu falei, cara, mas se trocou alguém importante lá dentro, uma diretora jurídica, não é o mesmo cliente. Exatamente, vai pensar de outro jeito. E eu acho que esse afastamento, ele vem um pouco da formação, não sei se você concorda, né? Vem um pouco dessa trilha de carreira, vem um pouco de não é comigo, né? Eu acho que porque lá na Ambev eu trabalhei no jurídico, depois eu fui para vendas. Larguei o direito. E aí eu vi como o jurídico, e é um jurídico potente, mas você tem coisas históricas de um certo ranço até. Tipo, E como vencer esse ranço, né? E como vencer esse ranço. Porque você fala assim, eu vou trazer o jurídico lá na frente. Porque se eu trouxer agora, os caras vão começar... Os caras vão colocar 1000 obstáculos para eu fazer negócio. E fato, você falou de risco, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a mudança de chave, pelo menos para mim, queria te ouvir um pouco, foi... Cara, o risco faz parte do negócio. Ponto. Você vai ter que ver que risco que você tá bom para comprar. E se é uma decisão consciente. Puxa, eu tô comprando esse risco. Porque quantas vezes você já viu, entre aspas, coisas erradas ou não completamente perfeitas do ponto de vista técnico-jurídico que aconteceram. E ninguém morreu por isso. E eu não tô falando de novo para ser inconsequente, mas eu acho que tem. E aí quando você puxa pro escritório, eu brinco que eu falo, gente, eu acho que todo mundo de escritório deveria minimamente fazer um secondment. Sabe que tem um episódio do podcast do The Legal Bubble que a gente quer... Acho que é até que você que me mandou no WhatsApp. Que é o escritório externo, que o jurídico espera de você. Que em um momento da conversa a gente chega nesse ponto de... Por que o escritório nunca para pensar de colocar... tem um cliente novo. Por que você não dedica uma pessoa que vai ser o ponto focal daquele cliente? Verdade, vocês falam de uma semana. Eu lembro que vocês falaram do isso, negócio perfeito. Uma semana. Pra entender como as coisas funcionam. Não, e conhecer, eu lembro na Ambev que tem, enfim, deve ter ainda, obviamente, o CSC, né? A Ambev foi uma das primeiras a ter o Centro de Serviços Compartilhados lá em Jaguariúna, gigante, era um negócio meio... E eu lembro de um chefe meu falar, cara, eu ficava em São Paulo, ele fala, Bruno, você tem que ir pra Jaguariúna. De tempos em tempos, para se relacionar. Porque por mais que o CSC é uma área super importante e tal, e de apoio, as pessoas vão te ajudar se elas te conhecerem, se você trocar com elas, se você... É tão simples quanto pessoas conectam com pessoas. Né? Pessoas conectam com pessoas, e eu acho que é pra gente amarrar, e eu queria te ouvir nesse lugar, né? Então, você como in-house, como que você faz o jurídico deixar de ser visto como o guardião do não, como a área do, né, o guardião do atraso, né, essa área, como que você traz mais protagonismo para o jurídico? E se eu puder emendar em 2 perguntas, eu sei que é feio fazer isso, mas a partir... Não sei se a minha memória dá conta, mas eu lembro qualquer coisa. E aí, pegando essa relação da porta para fora com os escritórios, o que você já viu de bizarrice ou de frustração sua nessa relação por conta desse teu desafio interno? E onde que você acha que os escritórios estão perdendo a piada, como diz, they're not getting the joke, sabe? Eles não estão entendendo pra onde eles têm que ir, onde a banda tá tocando. Eu acho que a primeira parte sobre como posicionar o jurídico, eu acho que vem um pouco assim também do que eu acredito como pessoa. Eu não gosto de pessoas ou de discursos ou de posturas vendedoras. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer e deixar com que o resultado fale por nós, sabe? Toda vez que a gente tem, na minha cabeça, tá? Isso aqui é uma crença muito minha. Toda vez que a gente tem que ficar falando, porque eu sou pró-business, porque eu faço, porque eu aconteço, pra mim tem muita chance de ser discurso vazio. Perfeito. Então, acho que a primeira coisa é a execução. Poder de execução, disciplina de execução. Então,
como a gente posiciona, né, o jurídico nesse lugar? O que eu tentei fazer? Eu tentei sempre, todo ano, a gente tinha um roadmap. Então, tinha planejamento estratégico no começo do ano, roadmap de projetos, roadmap de entregas. E projetos sempre olhando para estruturas, para questões estruturantes. Então, não só para entregar aquilo que estava pegando fogo, sabe? Apagar um incêndio, mas para estruturar os próximos passos. Para realmente não ser reativo. Então, exemplos, né, para deixar mais tangível. Quando a gente começou a ver o contencioso escalar, que a gente começou a falar, bom, aqui eu tenho uma esteira de subsídios que eu preciso ter para apoiar o escritório que vai fazer a defesa. Se antes eu tinha 100 processos entrando no mês, agora eu vou ter 800, ou ano que vem eu tenho uma projeção de 800, como que eu vou fazer para cobrir esse gap? Então, a gente começou a explorar a tecnologia para fazer esse trabalho. E aí, a gente instalou um RPA, construiu um robozinho super legal, que tirava telas, enfim, dava print. O robô trabalhando, ele tem um computador próprio, assim, super legal de ver, né? Assim, curioso. Mas aí, construímos isso. Então, quando você olhava, por exemplo, para um discurso de a operação cresceu, a gente está inflando, os times estão inflados, você conseguia trazer dados falando, aqui no jurídico, que é a área de suporte, a gente cresceu sim, mas a gente está crescendo baseado em tecnologia, a gente construiu algo escalável. Então, vocês podem receber aí 1 milhão de subsídios mês, que a gente consegue escalar isso aqui com tecnologia. Então, não era sobre não é sobre eu falar, sabe, que eu sou pró-business, é sobre eu reduzir realmente o custo, porque no final do dia, o contencioso dentro de um business é custo. E quando eu ter a consciência de quando eu reduzo o custo, eu tô aumentando a receita que sobra no final do dia pro negócio. Perfeito. Então, é um pouco sobre isso, né? Então, teu ponto, desculpa a indelicadeza, mas eu lembrei muito, eu trabalhei no escritório americano, que um dos fundadores, ele sempre falava, né? Show, do not tell. É isso. E aí, nesse show, porque tem também um aspecto, não sei se você concorda, eu ainda tô com essa bandeira e eu nunca consegui vender isso. Que tem um aspecto, aí você falou, eu não quero só vendedor, eu super entendi o que você tá dizendo. Eu tenho aqui um pouco da minha bandeira, que eu acho que a gente precisa ressignificar o que é vender também. Porque, infelizmente, a venda tá ocupando um lugar na nossa mente muito ruim. Sim. Só que, ao mesmo tempo, você, quando tem uma boa vendedora, um bom vendedor, você se sente abraçado, né? Você fala, putz, que tão legal, né? Ser atendido por aquela pessoa. Óbvio que tem a ver com a experiência do cliente, tem a ver com várias coisas. Então, mas eu entendi super o que você quis dizer. Mas eu acho, sim, que tem um aspecto também desse relacionamento interno, dessa venda interna num bom lugar. Sim. Que é como é que aí eu acho que pode casar com algo que... Né, na minha pesquisa e conversando com a Ká, ela falou que você é ninja, né, nisso, que aí, de repente, os indicadores têm um lugar, não sei se isso faz sentido, a cumprir nesse, de você, eu não tô aqui, eu brinco, né, que nem a música, né, nothing but feelings, né, eu não tô aqui trazendo feeling, né, eu tô aqui trazendo, eu tô até lendo um livro, eu não terminei, eu só quando eu termino eu recomendo, mas a ideia é muito legal, um livro mais denso de ler, não sei se você já leu, chama The Geek Way. Não. O autor, ele traça ele fala como você teve uma evolução da espécie, né, do Homo sapiens, etc. Você teve uma evolução da espécie corporativa. Então, a cultura corporativa, ela evoluiu por um lugar, e ele fala sobre a revolução que os geeks fizeram, não sei o que lá, e um dos pilares é science, que são decisões tomadas com base em dados. Então, né, faz sentido essa questão? Total. E um parênteses nessa parte do Geek. Tinha o diretor de dados lá da Coin, que ele sempre falava que a alegria dele era que os nerds tinham vencido na vida. Os nerds da década de 80, né? Ele fala, eu represento os nerds da década de 80. É um cara assim, fora da casinha também, de super inteligente. Mas eu acho que aí tem alguns pontos, né? Acho que primeiro é o executar. O segundo, quando você for vender, se você tem um lastro daquilo que você tá vendendo, você sai desse lugar da venda pela venda, sabe? Desse lugar que é o que você tá falando, de trazer uma coisa ruim. Não sei se é uma coisa ruim, mas uma percepção tem até um adjetivo, né? O cara é muito vendedor, né? Isso. Marqueteiro. Isso. Mas por quê? Porque muitas vezes o que a pessoa tá vendendo, a outra pessoa não percebe valor naquilo, né? Acho que tem tudo a ver com valor. Então, se você consegue ter primeiro o seu lastro, e aí você faz o seu discurso vendedor, e aí eu falo muito sobre embalar, como você embala suas entregas. Muitas vezes a gente no jurídico não tem muito essa cabeça, né? Entreguei, tá entregue, pronto. Aquela pessoa pra quem eu entreguei fez. Mas é importante embalar. E é importante como você conta a história daquilo que você tá embalando. Por exemplo, um dos desafios que a gente teve, né, ao longo da minha trajetória no Will, foi sobre protagonismo e como a gente
trazia as pessoas pro time, né? Como que a gente fazia as pessoas se inspirarem, né? E aí tem todo um capítulo, né? Uma área que eu gosto muito, que é estudo de liderança, de cultura, etc. Então, você consegue muito liderar pelo medo, que acho que talvez seja o lugar mais fácil. Então, se você não fizer, você vai ser demitido. Se você não fizer, você não vai ganhar seu bônus. Mas tem um lugar que é muito mais potente, na minha opinião, que é você liderar pela inspiração. Tá bom. Só que isso dá muito mais trabalho. Então, uma das coisas que a gente quis construir foi um time que tivesse ali porque ele quer estar ali. Porque ele vê propósito naquilo que ele tá fazendo, né? Mas não esse lugar de um propósito que também tem um jargão, né? Que a gente bate muito e fala, tem que ter propósito. A vida em si é um propósito, né? Não precisa ser o trabalho, seu propósito. Mas no sentido de você sentir que aquilo que você tá fazendo, entregando pro mundo, de alguma forma contribui, sabe? Com algo maior, você se sentir orgulhoso daquilo. De não ter aquela sensação do sextou. Porque 5 dias da semana é uma bosta, 2 dias é o final de semana e eu fico feliz. Não, tem no final de semana você contar, entreguei um negócio super legal no meu trabalho. Contar pra família, contar pros amigos. Falar, puxa, que orgulho que eu tenho do que eu tô construindo, né? Então era um pouco esse lugar que a gente queria trazer o time, né? Bruno, como que eu faço para engajar as minhas equipes em torno de networking e prospecção? Pensando nessa dor, pensando nesse desafio dos escritórios de advocacia, a gente lançou um curso chamado Técnicas de Networking e Prospecção para Advogados e Advogadas. E o curso está espetacular. Você pode assistir no seu tempo e tem ferramentas práticas. A gente tem lá funil de vendas, estrutura para gestão de relacionamento, estrutura de jornada de vendas com antes, durante e depois, critérios para qualificação de oportunidades. Então, se você, líder, está enfrentando esses desafios aí no seu escritório, não deixe de conferir struns.com.br. Lá em cima você vai achar a nossa aba de cursos e você vai encontrar esse curso exclusivo da Struns e inédito no mercado jurídico. A gente se vê por lá. Como que você constrói... Né, eu tô me colocando agora no... Eu super acredito. Né? Simon Sinek, comece pelo porquê. Assim, exato. Pra mim é... Mas eu brinco que eu só tenho uma vogal no meu sobrenome, né? Então tem um lado meu alemão pragmático. Olha só, Steinwacher, mas não, isso aí não é de nascença. Eu já ia Steinwacher, né? Steinwacher, né? O certo. Eu falo Steinwacher porque todo mundo tô brincando. fala assim. Mas, então tentando fazer às vezes daquela pessoa que tá escutando a gente e tá naquele lugar mais pragmático, falando, puxa, mas você acha que todo dia eu acordo... E óbvio, né? Queria ouvir a tua opinião. Como que você incute isso, pensando agora do ponto de vista de rotina? Então, legal, eu brinco que tem muita frase bonita na parede das empresas que no final, no dia a dia, que é um pouco o que você estava falando, né? Aquele discurso bonito, você entra no site lá e vê as coisas lindas, maravilhosas, só que na rotina não é nada disso. Como que você traz isso para a rotina, assumindo que, tem dias difíceis, tem osso para roer, porque, por vezes, parece quase uma tirania do oposto, né? Da felicidade constante e unicórnios e tudo vai ser lindo, maravilhoso e arco-íris, né? Como é que você... Né, como é que você foi? E eu imagino que deva ter sido algo meio de juros compostos, né? Não é um negócio vai aprendendo. Eu tô aprendendo até agora sobre isso. E não acontece do dia pra noite, né? Assim, como que você enxergou que você foi trazendo isso pro dia a dia, assim, de uma forma mais tangível? Eu acho que uma coisa que foi muito tangível pra todo mundo foi sobre a gente conseguir construir, colocar no papel o que era esperado, o alinhamento de expectativas. Então, uma das entregas que a gente fez na frente de liderança e pessoas foi uma trilha de carreira. Trilha, não plano de carreira, trilha de propósito, para justamente ser uma coisa que você conseguisse escolher o caminho e não necessariamente ser aquela coisa, sabe? Júnior, pleno, você ter também a possibilidade de uma carreira Y. Tá. E nessa trilha, a gente desenhou algumas competências que a gente achava que eram importantes pro time como um todo. E aí, cada competência tinha um peso. E você conseguia, pra cadeira júnior, você tinha um valor X que você tinha que atingir. E assim por diante, pra pleno e etc. E aí, qual que era o grande lance, né? Você não precisava ter gabaritar aquilo. Então, vamos supor que você precisava de comunicação nível 5 pra ser sênior. Mas você é péssimo se comunicando. Você detesta falar com pessoas. Você é uma pessoa que gosta de sentar a bunda na cadeira e fazer parecer. Sim. Então, você podia compensar como? Tirando 10 na linha técnica. Entende? E aí você conseguia... essa nota tinha um pouco de arte e um pouco de ciência, é isso? Não, 100% ciência. Porque você podia literalmente cancelar uma linha e somar na outra. Não, mas eu digo pra dar a nota. Porque você fala comunicação. Sim. Aí depende muito também da percepção, da autopercepção e como que a gente construía. A autopercepção,
mais a percepção do gestor e dos pares, né? Tá, então no caso de um 360 sênior, de um Tá. sênior, a gente, e também sempre baseado em fatos e dados, né? Porque também Sim, feedback só sem fatos e trazer, dados acho que você tem que alucinação. falar melhor. Eu acho que você tem que falar melhor, tá? Também acho várias coisas. Enfim, e aí, o que a gente fez? Conseguiu construir essa trilha e a gente fez um evento de lançamento dessa trilha. A gente comprou para todo mundo um livro que é baseado numa pesquisa da Gallup, que é… Descubra seus pontos Descubra fortes. seus pontos fortes. E a gente fez o teste de todo mundo. E aí, você comparou? Comparamos, Que legal. fizemos match disso. E aí, uma coisa que para a liderança foi muito útil foi entender que as pessoas não precisavam ser todas iguais. E que você Difícil podia… isso, né? Muito difícil. E fazer essa liga é difícil pra caramba. Por isso que gestão meu Deus, a gente pode também falar sobre o quão Sim. difícil é a gestão de pessoas. Pra mim, é o mais difícil que tem em toda a carreira Não, corporativa. isso que você falou né, esse negócio dos pontos fortes, né? Eu até tive na primeira temporada, eu acho que um grande insight que eu tive, que eu sou fãzaço do Simon Sinek, que sempre falo sobre ele. Mas eu queria ter atribuição, eu queria lembrar onde que eu ouvi isso, eu não inventei, assim, dando mérito a quem é devido, né? Mas que ponto forte também depende de contexto. Com certeza. É muito louco É o isso. contexto que cabe no contexto. É muito louco isso, né? Porque também… Por isso que às vezes, né? Eu tava falando com um escritório e eles estão com uma pessoa tendo dificuldade. Eu falo, gente, vocês estão repetindo um comportamento, porque eu tô ouvindo vocês reclamando dessa pessoa há tanto tempo. Libera pra ela, de Libera repente, pra vocês. quantas vezes você já viu a pessoa que tava miserável num contexto e foi pra outro? Tem um exemplo lindo disso, depois eu te conto. Pode contar, quero ouvir. Então, mas aí falando só pra fechar sim. O pacote da trilha de Sim. liderança, né? A gente fechou isso, né? Fizemos a trilha, lançamos. E aí, a gente começou a entender como, na prática, funcionava a gestão por fortalezas. Não é todo mundo não precisa ser excelente técnico. Eu preciso ter um excelente técnico, um bom comunicador e a liga de todo mundo junto sai um time de alta performance. E aí você identificar Tem um isso… time de futebol, né? Exatamente, zagueiro, você não vai tem o ter todo mundo atacante, bom ninguém em vai ser o tudo. 10, Exato. E às vezes o que a gente tem muito no mercado é todo mundo numa mesma caixinha, né? Você tem que ter essas competências, senão você não pode ser essa coisa. Não, você pode ser muitas coisas, né? Então, acho que esse é um ponto. E aí, só para também amarrar isso com o que a gente estava falando sobre como vender isso dentro do jurídico, né? Sim. Depois que você faz todo esse trabalho e você começa a ver a evolução de carreira das pessoas e como os próprios pares e os stakeholders começam a enxergar a pessoa entregando e atuando, a diferença é latente. Você pode muito bem amarrar isso com exemplos indicadores. Quanto que eu diminui meu turnover depois disso? Como melhorou meu NPS depois disso? Então, aí você começa a mostrar que aquilo que você… Primeiro, você identificou um problema. Segundo, você desenhou um plano de ação factível que funciona. Segundo, você executou com disciplina ali, conseguiu trazer o resultado. Terceiro, você mostra o teu resultado. Quando você mostra o teu resultado, você começa a tirar o jurídico desse lugar de eu sou pró-business e começa a mostrar que é business mesmo. Sabe? Então, outro exemplo do mundo de compliance. Uma coisa que a gente sempre vê nas conversas de compliance, no desafio de compliance, né? O bendito do comitê de ética. Mas o que o comitê de ética tem a ver com, por exemplo, reclamação trabalhista? O mais óbvio é dano moral, assédio moral. Tá. Mas não é só por aí. Uma das coisas que mais influencia a entrada de reclamação trabalhista é a percepção de justiça na hora do desligamento. Olha só. Então, se você não tem percepção de justiça na hora do desligamento, você provavelmente vai ter um índice maior de reclamação trabalhista. E a percepção de justiça não tem nada a ver com só assédio moral. Claro que se você for assediado, isso vai ser um absurdo em todos os parâmetros. Mas a forma como os feedbacks são dados, o tanto que a demissão é uma surpresa ou não, o quanto que aquele líder trouxe de desenvolvimento ou não. Então, você trabalhar realmente o que é o aspecto justiça, o senso de justiça dentro da organização, dentro de uma esteira de compliance, de um programa de integridade, tirar daquele lugar só de não ganhe propina, de não faça, nada que seja ilegal. E você levar isso pra, como que a gente constrói um ambiente em que realmente as pessoas sintam que estão sendo tratadas de forma justa, né? E aí Aí tem que entrar em um outro lugar, né? Sim. Você vai olhar para ética, você vai olhar para a construção do modelo de trabalho atual, você vai olhar para a cultura, o quanto que a cultura falada é a cultura praticada. Mas enfim, só para te trazer que no final do dia, tudo isso quando você liga vira o quê? Indicador. Eu reduzi
Ó, RH, sabia que você tá tendo um problema aqui de reclamação trabalhista? Porque no final do dia, a sua cultura não tá condizente com aquilo que tá acontecendo na prática? Se você tiver um drive melhor de cultura, você vai diminuir reclamação trabalhista. Então, é você começar a cruzar também um pouco do que é o seu dia a dia jurídico com o que é o business da indústria que você tá inserido. Sabe? Sensacional. E aí você casa com aquilo que eu tava falando do Business Trusted Advisor. Porque Exatamente. se você tá isso. desconectada, né, e desconectado do negócio, você não consegue ter essa troca. Porque eu imagino, eu tô inferindo aqui. Tá. Mas eu imagino que você também trouxe os outros stakeholders para esse co-desenvolvimento. Então, você não chegou fazendo, né? Com certeza, né, você pega hoje, a gente, né, os projetos, uma coisa que eu falo bastante é que hoje o maior desafio está na compra, não na venda. E o que eu quero dizer com isso é, o cliente não está nem aí pro teu funil de vendas. Ele não tá nem aí, que fase, eu tô na fase de levantamento, né? Tanto faz, ele tá interessado, ela tá interessada em resolver problemas. E aí, um pouco do mantra que eu venho batendo é que quanto mais tarde você entra num ciclo de compra, nessas discussões, menores as chances de você conseguir converter, porque ou você vai ser comoditizado, o cliente está no bom e velho, tanto faz. Cara, entre Não vejo a diferença. 3, 4, 5 Vou escolher por escritórios são preço. ótimos, vou escolher por preço, ou organizações melhor estruturadas, vai para suprimentos e tanto faz. Ou já tem um vendor of choice e você está lá só para compor preço, o cliente só quer se certificar que ele não está pagando muito caro, porque você entrou muito tarde na festa. Só que quando eu falo sobre isso, eu falo, eu não vou entrar aqui porque tem algumas alavancas, mas eu falo, cara, uma das alavancas que ela serve tanto para clientes existentes quanto para novos clientes, é você trazer insight. É você trazer, ser um vetor de inovação em sentido amplo, não só tecnológica. A partir do, só que é uma dança em que eu primeiro preciso te entender, e aí vem, a partir do momento que eu começo a entender bem sua indústria, né, eu falo, o cliente do agro quer conversar com alguém que manja de agro. Não só alguém que manja, né, de financiamento no agro. E o cliente de uma fintech não é só a parte regulatória. Então, essa parte da operação, com os escritórios estão muito distantes, e aí eles voltam para mim. Eles falam, Bruno, mas é muito difícil. Você tem os usual suspects, óleo e gás, mineração, energia, tudo bem que a energia é um guarda-chuva super grande, aviação e tal. Mas eu falo para eles, tem uma diferença brutal entre você fazer contencioso consumidor de empresa aérea e você entender a indústria de aviação. Claro, por exemplo, a indústria de aviação, margem super baixa. O que está acontecendo com o preço, né? Como que é a dinâmica de composição de preço de passagem aérea? Como meu cliente, no final do dia, é sobre como ganhar dinheiro. Sim. Como essa indústria ganha dinheiro? Sim. Acho que se você responder essa grande pergunta, você já consegue trazer muitos insights, né, pro cliente. E se você pega essa proliferação, porque tem tudo bem que o conceito é mais amplo, né? Mas tem um artigo de Harvard super bacana de algum tempo atrás, que eles trazem numa lente, mas eu acho que dá para expandir essa lente. Então eles falam, your competitors are not who you think they are, né? Os seus competidores não são quem você pensa. Eles estão indo num lugar muito de experiência do cliente. Então o que eles estão querendo dizer é, a minha experiência na pessoa física, ela influencia minhas expectativas na pessoa jurídica, consciente ou inconscientemente. Então, a facilidade que eu compro... Claro, porque você é uma pessoa só, né? Porque eu sou uma pessoa só. Então, a facilidade que eu abro uma conta num banco, a facilidade que eu compro numa Amazon da vida, a compra por um clique, de alguma forma, aquilo tá... Aí chega aquela proposta de gigante. Honorários... Também né? podemos falar disso. Tem muitas abas, então, tem vamos, muitas por isso que a gente tem abas tempo, nessa por isso que a gente tem conversa. tempo. Nossa, tem muitas abas. Vem aquela proposta gigantesca, que as 5 primeiras páginas são falando sobre o O que você vai escritório. fazer? Quando você abre uma proposta, o que você faz? Vai direto ali pro preço. Vai ser caçar o preço, né? Parece caçar o tesouro, né? E aí entra toda uma dinâmica do bendito do legal design, né? Que é uma das minhas coisas favoritas, assim, na vida. Mas acho que dá pra gente fazer um link entre todas essas coisas. Linkando experiência do cliente, e acho que assim, é um pouco de poder de leitura de mundo, sabe? A gente tá numa era que a gente é drivado por experiência o tempo inteiro. Sim. A gente foi acostumado com isso, assim. Se, por exemplo, você vai pedir um Uber aqui na porta agora e o aplicativo trava, você fica puto. Você tá acostumado. Você tá acostumado, a nossa régua de experiência Paladar tá não muito retrocede, alta, não retrocede. Então, quando você tá e todo mundo tá inserido nessa dinâmica, né? Sim. Você aperta um botão, em 3 minutos tem uma comida na sua porta. Você tem tudo que você quiser na mão hoje em dia, né? Sim. Então, por que a experiência em algumas áreas, como por exemplo a jurídica, tem que estar tão lá atrás?
E é aí que eu acho que, inclusive, começa a aumentar a fricção entre a experiência esperada e a experiência entregue dos escritórios, Ou né? prometida também, né? Uma coisa que, nossa, que eu amo de paixão, como é que fala? Um GIF? Tem acho que foi a Mary O'Connell, que era diretora de Legal Ops do Google, depois foi um tempo diretora da Clock, que ela mostrou numa das palestras, que era um fusquinha com uma cartolina, assim, por cima de Ferrari. E ela dizia que todo escritório é aquilo. Não, É um fusquinha travestido de Ferrari. Posso fazer um parênteses? Que eu queria ouvir tua opinião. Que eu faço uma brincadeira com todos o meu início de treinamento. Agora, enfim, tô dando a letra aqui. Quem fizer treinamento já vai sacar o que eu vou fazer, mas eu vou falar porque eu peço, eu juro. É meio teatro, assim. Eu viro pra eles e falo o seguinte: gente, vamos imaginar o seguinte. Que a Aline ali, ela head ali do jurídico, diretora jurídica, ela tá vendo novos escritórios, acabou de assumir o jurídico, ela foi me receber lá, eu virei sócio do escritório XPTO, e ela é dura na queda, e ela virou pra mim e falou assim: Bruno, já ouvi falar de vocês, né, Strums Advogados, descreva os seus, né, quais são os seus diferenciais competitivos, por que eu deveria te contratar? Aí todo mundo vai falar a mesma coisa. E Aline. você sabe que teve uma fala da Josi Jardim, não sei se você conhece, da Amazon. Foi, acho que na premiação da análise, acho que do ano passado ou retrasado. Chamaram ela pra fazer uma mesa ali redonda, ela levantou uma e falou: galera, desculpa de escritórios, mas vocês são todos iguais, não tem nada de diferente entre vocês. E eu falei, nossa, ela resumiu. Mas eu acho que isso vem… No discurso. Eu acho que isso vem desse lugar, Bruno, que eu tava até comentando, de como a gente precisa ter um lastro de execução. Precisa ter case pra mostrar. Mas você não acha que aí também, olha só, eu concordo 200%, né? O storytelling existe porque ele funciona, Sim. né? O track record e tal. Mas eu acho que tem um passo para trás, não sei se você concorda, que e a gente tem um caso muito interessante, assim, a gente trabalhou muito forte com um escritório que trabalha em gestão de crise. E eles trabalharam a gente já citou eles na primeira temporada e tal, e eles trabalharam nas grandes crises. O storytelling deles estava desconectado porque eles trabalharam nas grandes crises. Então, mineração, né, tal. Só que o cliente do varejo, ele não se enxergava naquela história. Então, eu acho que se você pega esse modus operandi, aí é o desafio. Esse modus operandi nós somos business oriented, você estava falando do pro-business, daí é o business oriented, a gente é um escritório full service, a gente consegue trazer uma visão holística dos seus problemas. E aí quando você contrata, na hora que vai entregar… E aqui o sócio, a sócia realmente coloca a mão na massa, diferente dos outros, vai colocar outro advogado diferente pra dos fazer. outros lugares, não sei o que lá, você vai ter meu número de telefone, né? E eu falo, todo esse discurso é sobre você, não é sobre o cliente. Então, o que eu brinco com eles, eu falo, é uma engenharia reversa. Você vai trazer essas histórias, você vai trazer os seus cases, você vai trazer o track record, você vai trazer as provocações a partir do momento que você começou a identificar ao longo daquela conversa, por meio de perguntas e provocações, para onde a pessoa está olhando. Porque eu acho que tem um outro lugar, e eu não sei se você concorda também, e tendo vivido in-house, o cliente também não aprendeu a comprar. No seguinte sentido, o que eu estou querendo dizer eu acho que por vezes… porque eles falam assim, Bruno, mas vários clientes viram pra gente, não tô falando necessariamente você, né, mas vários clientes viram pra gente e falaram assim, conta um pouco sobre o escritório, porque eu falo pra eles que não é sobre nós. Eu falo, lógico, porque o cliente também tá, de certa forma, num piloto automático, aquelas reuniões de apresentação que, putz, eu tô recebendo você porque… A maioria nem atende pra fazer isso, né, mas enfim. Enfim, tem também. Então eu falo assim, inverte o jogo. Fala assim, puxa, Aline, né, a gente faz um discurso rapidinho ali sobre um pouco para onde você está olhando e já volta a conversa para o cliente. Tenta de alguma forma já extrair. E aí vem o passo anterior que eu ia citar, que é a preparação e a qualificação. Né? Eles têm muito receio de dizer não. De falar assim, puxa, não sou mais… Assim, não sei fazer. Não vou te entregar uma boa oportunidade. Ou nunca fiz isso aqui, não está na minha… Puxa, Aline, e eu falo que você gera muito mais credibilidade nesse lugar. Eu tava ouvindo um podcast hoje de manhã do Seth Godin. Nossa, maravilhoso. É o que escreveu Tribos, não é? O livro? Queremos que vocês nos liderem ou não? É Seth também o nome do autor, se eu não me engano. Tribe, eu não lembro. Ele escreveu The Purple Cow
ele escreveu Permission Marketing, ele escreveu Isso Deve é ser ele, Marketing, então. pode ser que do seja Tribes, ele. Que em português é Tribos, queremos que você nos lidere. Pode ser. Não, ele já escreveu, enfim, dezenas de livros. E eu acho que o jeito que ele pensa é um negócio completamente fora. Eu vi ele ao vivo. Nossa, que Em emoção. Washington, eu fui num evento de treinamento e desenvolvimento, eu vi ele palestrando, assim. Mas ótimo palestrante, super palestrante. Mas eu confesso que eu gosto nele nessas trocas, quando eu escuto ele no podcast, que eu acho que ele entra num flow, assim, absurdo. E ele estava falando um pouco sobre esse lugar, né, de estratégia. E falando sobre cultura, e falando sobre... No final do dia, tá tudo ligado. É que a gente tem mania de colocar as coisas nas caixinhas, né, Bruno? Mas as coisas não dá pra pôr. Porque no final é tudo sobre pessoas. E aí ele fala, só pra concluir assim, ele fala assim, se você não indicou potencial cliente para concorrente seu, você não tá fazendo o seu trabalho. O que ele tava querendo dizer com isso é a questão que ele fala do foco, né, dos smallest viable audience, de você... Market fit. De você olhar e falar... E eu acho que essa dificuldade de entender que não é para todo mundo, né? Assim, eu olho a valor de face e falo, o que eu faço, todo escritório deveria querer. Também acho. Porque todo mundo tem que vender e pô, estamos com um mercado desafiador, um mercado que tá cada vez com mais... Tudo que você já sabe, né? Tá com mais a jogar. Só que eu sei que tem lugares que não vai ser um fit bacana. Então, assim, o grande trabalho que a gente fez no começo desse ano... lá na empresa, foi olhar para trás, olhar para 2023, 2024 e falar assim, quais clientes que a gente, foi animal? Por que foi animal? E o que vocês descobriram? A gente descobriu que os clientes de 2024, que foram animais e consequentemente, nem sempre isso é verdade, mas foram os maiores faturamentos, foram basicamente clientes que recompraram. Então, clientes que em 2023 a gente fez um primeiro projeto menor, porque eu não acredito muito em projetos megalomaníacos de início. Eu acho que eu preciso te entender, até saber navegar e criar o vínculo de confiança para daí propor. E eu acho que o grande desafio, desculpa a tangente aqui, mas eu acho que o grande desafio, eu acho que, você falou muito essa palavra, né? Eu sempre falo, ideias não valem nada sem execução. Mas eu tô com uma tese meio filosófica aqui, que eu acho que é uma mudança de hábito em escritório de advocacia. Tudo isso que a gente tá falando. Ou de mindset, talvez, né? E que as duas coisas estão linkadas. Porque se você pega aquele livro Hábitos Atômicos, né? Ele fala que no final do dia, ter meta não muda nada. Ele fala que todo mundo na Olimpíada tem a mesma meta, mas não é isso que vai fazer diferença, e todo mundo no começo do ano tem meta de ter uma vida mais saudável também. Tua identidade, que tem a ver com o que você tá falando de mindset, da identidade. Ele até brinca e fala, né? Quando você tá querendo parar de fumar, alguém te oferece cigarro, você fala, eu não sou fumante, é uma coisa. Você fala, putz, eu parei de fumar, é outra. Então você já assumiu, aí tem uma filosofia por trás, e aí ele fala sobre os sistemas que você cria para suportar aquela nova identidade, e aí sim... como que você vai medir, etc. Acho que se você não olha isso como uma mudança de hábito e você não faz essa engenharia orientada à execução, ou seja, como é que eu consigo trazer os quick wins? Como é que eu consigo dar aquela sensação de evolução? Eu brinco que nem academia. Se você colocar uma meta de eu vou 7 vezes por semana na academia, você vai se frustrar em 2 semanas. Porque empolgação, motivação, ela só vai até um certo ponto. Agora, se você começa a fazer essa engenharia de trazer isso um pouquinho mais a valor presente, falar assim, porque é overwhelming. Eu tava até ouvindo um podcast com a Mel Robbins, ela tava falando que quando tudo feels too much, né, tá overwhelming, a simplicidade é a chave. Porque é uma rotina em escritórios muito pesada. Sim. Pelo modelo de negócio, que a gente pode discutir também, que eu acho que o modelo da hora... Já não existe mais, não deveria. Assim, eu acho que ele não vai morrer por completo, mas obviamente ele carrega consigo uma ineficiência absurda, seja porque você não está premiando a eficiência, seja porque você não está atrelando, né? Você assume que 2 horas te ajudando a pensar numa estratégia para gerir o teu contencioso que aumentou é igual a 2 horas revisando um contrato simples. E elas não são... Porque olha o track record que você precisa para fazer uma estratégia de contencioso e olha para revisar um contrato. Exato. Então você tem essa diferença. Então, o que eu venho tentando pensar mais, olhando para os escritórios, como que eu consigo ir construindo, acho que é um pouco do que você olhando também dentro do jurídico interno, né? Como é que eu consigo ir otimizando
esses projetos, e aí voltando ao sucesso, eu acho que foram os projetos que a gente conseguiu junto com o cliente. A gente teve cliente que a gente dissuadiu de fazer um projeto maior. Olha só. Eu falei, cara, porque no final do dia eu falei assim, o boca a boca negativo acontece mais que o positivo. Com certeza. Eu falei, a gente não vai conseguir entregar porque você nunca fez, você não está estruturado para fazer, o teu administrativo, o teu financeiro, se tem o BD, né, Business Development, pô, a gente está começando eu preciso te entender antes, então vamos começar com isso aqui que está mais fácil, está mais na mão, e aí a gente vai construindo coisas mais estruturadas porque eu vou te conhecendo, né, então eu acho que os escritórios estão passando, e tem o viés do sucesso, a armadilha do sucesso, deu certo. Se você analisar financeiramente, vai falar que não deu certo? Tem escritório faturando mais de 1 bilhão e você vai falar que eles estão errados? Não, alguma coisa eles estão fazendo certo, né? Mas aí eu acho que é a dissonância cognitiva, que é o seguinte, contexto. Deu certo, a gente não precisou fazer até agora, mas agora eles já estão sentindo. E aí que eu queria entrar, né? Você estava falando um pouco dos discursos, eu estava indo para esse caminho que eu acho que um dos caminhos que eu acho super rico é você ser um vetor de trazer ideias, trazer novidade, puxa, coisas diferentes, porque eu tenho o benefício de olhar outras indústrias, às vezes uma coisa que rola numa indústria pode rolar na sua também. Sim, pode ser insight. Sobre construção, no final do dia, eu acredito muito que criatividade é sobre construção de repertório. Pessoas que têm multi-interesses e que conseguem ser muito curiosas, pessoas extremamente curiosas tendem a ser mais criativas. Sim. E eu acho que isso que você está falando de ter um cross de indústrias, às vezes uma coisa que a galera lá da aviação tá fazendo pode trazer um insight super bom para quem tá, sei lá, no agro. E você, como consultor, como advogado, como escritório, se você tem a oportunidade de estar em várias indústrias, você consegue ter um olhar cross que a pessoa que tá dentro do negócio não consegue. Porque a gente tá muito enfiado no business, né? A Ambev eu tava olhando bebidas, né? Sei lá o que tá acontecendo no mundo de fintech. E uma coisa que é legal, quando a gente olha para o movimento de inovação, eu acho que tem um caminho aí, inovação de negócio, não inovação jurídica, né? Que é a tal da sustentabilidade e tudo verde no final do dia, né? Então, eu vejo muito um caminho que todas as indústrias vão ter que convergir para esse lugar. E quando a gente olha, por exemplo, o mercado financeiro, que é um mercado que eu tô mais ali por dentro, o que a gente vê? Teve uma primeira onda de disrupção, que na minha opinião foi uma onda pequena, que é a chegada dos bancos digitais. Tá bom. E você vai ter agora uma revolução, assim, bizarra com finanças descentralizadas. E isso vai, assim, mudar, na minha visão, vai mudar o que a gente entende de mercado financeiro hoje. Então, toda a onda cripto, a CBDCs, as respostas do Banco Central ao movimento cripto, como que a gente vende e constrói produto financeiro nesse ambiente. Então, hoje, muito provavelmente, você ganha o cliente pela experiência que você tem ali no seu aplicativo como um todo, né? Você decide seu banco porque você gosta, principalmente porque você gosta da experiência que o banco te oferece. Mas quando você pluga todas essas iniciativas, Open Finance, cripto, não é mais sobre você ter um único, é sobre todo mundo te oferecer produtos. Você escolher a cada produto o que é melhor. Dentro de um ecossistema, sabe? Então, eu acho que essa onda que a gente tá vendo no mercado financeiro vai chegar em outros lugares. Por exemplo, no agro. Uma das grandes tendências do mercado financeiro são as finanças verdes. Como que a gente constrói instrumentos financeiros que consigam também trazer, potencializar os resultados de sustentabilidade. Por exemplo, quem trabalha com a indústria agro, que trabalha com florestas. Você precificar uma floresta de pé é super difícil. E como que você consegue construir um instrumento financeiro que tenha lastro numa floresta de pé se você não consegue fazer valuation dela? E aí começa a entrar outras pontas nessa história, por exemplo. Tô viajando, né? Mas vou chegar em algum lugar. Adoro. Vou chegar em algum lugar. Você precisa começar a trazer tecnologia. A tecnologia que você vai trazer não necessariamente vai ser inteligência artificial. Pode ser uma tecnologia de georreferenciamento, que você consegue fazer um lastreamento melhor de crédito de carbono de toda a cadeia, por exemplo. E aí, será que esse crédito você consegue depois, sei lá, securitizar ou vender no mercado financeiro de alguma forma? Então, você vai criar... Eu entendo que o futuro, as indústrias vão estar muito conectadas. Porque aí, no final do dia, você vai ter lá o mercado cadeia, financeiro, né? Que vai precisar dar um respaldo, vai começar a pensar em crédito para esse novo cenário. Mercado financeiro. Daí, você vai ter a indústria florestal, a indústria agro, precisando também lastrear as operações que ela tem. Aí você tem a companhia aérea que usa uma parte dos créditos de carbono para também a sua frente ESG. Então, você vai começando a conectar as indústrias num lugar que vai ser muito mais sobre
o que a gente tá construindo como planeta, assim, sabe? Uhum. Eu acho que esse drive vai ser, assim, nos próximos 20 anos, eu acho que vai ser o que vai mais trazer os insights. E aí, como que isso se conecta com o mundo jurídico, né? Primeiro, ser extremamente curioso. Não dá pra você não ser curioso no mundo de hoje. Só aqui eu te mencionei o que tá acontecendo no mercado financeiro, toda a agenda Banco Central, como que tá acontecendo os movimentos pra securitização, pra, enfim, resultados financeiros dessa indústria, como que cripto pode atravessar isso tudo. E aí você fala, putz, cripto, tá, um negócio super mercado financeiro. Não, mas e se a gente resolver que todas as exportações vão começar a acontecer em cripto? Uhum. Como que isso impacta o teu negócio? Uhum. Impacta todos os negócios no final do dia, né? Então, você tem que olhar para várias frentes, né? Como que finanças verdes, como que o mundo verde também se conecta com a tua indústria. Então, acho que tem aí um segredo que talvez seja você conseguir ser muito né? Multi-interesses e muito curioso para descobrir coisas novas. E aí, como que isso se conecta depois com o teu posicionamento jurídico? Uhum. Porque aí você tá bom, lindo, isso aqui parece uma viagem, né? Mas Sim. vamos aterrissar, o que a gente faz com tudo Sim. isso? Um exemplo, a última entrega que eu fiz antes de deixar o time do Will foi um livro sobre os próximos 10 anos do mercado financeiro. Então, a gente construiu um roadmap, o que a gente acredita que vai acontecer no mercado financeiro e como que a gente vai ter que estar preparado como negócio para isso. E aí, qual foi a linha mestra disso? Banco Central e regulação, porque no final do dia a gente é jurídico. Uhum. Então, você vai construindo, vai tendo curiosidade, você vai construindo e vai embalando essa entrega, né? Porque não adianta também você só estudar tudo isso e deixar isso na sua cabeça. Sem Uhum. trazer isso pro concreto, né? Aplicar isso no negócio. E, por exemplo, quando eu tava te falando da trilha de carreira. A trilha de carreira, pra mim, é muito um exemplo disso. Você transforma ela em indicador no final do dia, mas você também começa a conectar com uma outra ponta, que é como que eu identifico aquele talento, como eu faço aquela pessoa trabalhar feliz. Então, uma pessoa que trabalha feliz entrega 20 vezes mais que uma pessoa que trabalha por simples obrigação. E aí, você tinha até comentado, né? E resgatando, né? Pra gente tentar costurar tudo e tentar dar uma fechada nos raciocínios que a gente foi deixando aberto. Como que a gente faz pra essa pessoa, pra identificar esse talento nessa pessoa? E como que a gente faz pra trazer ela pra uma outra trilha, se de repente ela não tá feliz no que ela tá, Sim. né? Você tinha comentado sobre isso. Eu até te falei, tem um exemplo. Quando eu cheguei no jurídico do Will, tinha uma pessoa que fazia muita parte operacional do contencioso. E era uma pessoa que tinha um salário considerável, né? E eu comecei a falar pra gestora dela. Falei, olha, eu acho que você precisa começar a pensar em como a gente aproveita melhor ela. Porque é um salário alto pra um trabalho muito operacional. E aí, a gente começou a testar essa pessoa em várias cadeiras. Ela tem uma pós-graduação, morreu, né? Ela tem uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Era advogada formada. E aí, a gente começou a testar várias coisas. E nada saía. Você falava, meu Deus, o que essa pessoa pode fazer a mais? Até o belo dia que a gestora dela falou, olha, ela é muito organizada, ela é super executora. Eu acho que ela daria uma excelente controller pra toda a parte financeira e operacional do jurídico. E colocou ela nessa cadeira. Essa menina, Bruno… Brilhou. Muito, mas muito, assim, sabe? Muito. Ela saiu, assim, acho que, se não me engano, quando eu cheguei, ela era analista pleno pra coordenadora em 3 anos. Assumiu uma cadeira de liderança, uma liderança grande, importante. E uma pessoa que, se você tira da operação, esquece a operação. Muito boa, mas muito boa mesmo. E aí, pra você ver, né? Se a gente tivesse ido no mindset de tipo, essa pessoa não tá encaixando aqui, não tá feliz aqui, vamos demitir? Teria perdido um talento. Entendi. E eu acho que aí você vai começando a conectar as coisas, né? Porque muitas vezes a gente acha, poxa, essa pessoa não tá performando, essa pessoa não tá… Por quê? Primeiro, ela tem alinhamento de expectativa, a trilha de carreira dela tá clara? O que você espera dela tá claro? O que você tá pedindo pra ela te entregar, ela pode ou ela quer te entregar desse jeito? Porque tem todo um alinhamento de expectativa que a gente esquece de fazer, né? Total. Passa por essa você tá parte. falando de empresa, né? História de advocacia é pior ainda. Não, história de advocacia é muito pior. Porque história de advocacia pensa que todo mundo tem que ser uma réplica do sócio, né? Todo mundo tem que trazer cliente. Né? Não tem minimis, assim. Você tem que, graças a Deus que não tem minimis. Porque que nem no meu caso, se eu tivesse uma equipe de Alines, meu Deus do céu, eu tava lascada. Eu ia brigar com todas elas, provavelmente. Se eu tenho uma coisa que eu não sou, uma pessoa muito assim, sabe? Tranquila, calma, não sou essa pessoa. Então, graças a Deus que nesse caminho eu tive pessoas que eram o centro de calma pra mim, que funcionavam como quase que um freio de mão pra mim. Sabe? Porque se forem todos minimis, o negócio explodia. Não dava certo. Sim. Então, eu acho que é muito sobre isso. E aí, você começa a pensar… Como que isso se conecta, né? Que você pode falar, putz, isso é legal, mas é um pouco teórico. Mas como isso se conecta lá com a Ferrari e com o Fusquinha que o escritório de advocacia tá entregando? Se você não tem uma pessoa que tá feliz no seu time, ela não vai entregar a Ferrari. Não adianta. É engraçado, né? Eu tenho uma formulazinha
que eu falo que, né, CX, né, Customer Experience, experiência do cliente, igual a cultura, mais EX. Do que o Employee EX? Experience. Ah, com certeza. Com Porque certeza. se você não tem uma cultura, e cultura é um negócio às vezes muito etéreo, né? Sobretudo em estágio de advocacia, né? Acaba Não, sendo... porque é uma coisa que você precisa ter pra dizer que você tem, mas não porque... E assim, a cultura dita, às vezes, é muito diferente da cultura vivida, né? Mas esse é o ponto. No final é a cultura vivida, é como a gente se relaciona. Puxa, eu fico otimista, acho que eu sou um otimista de olhos abertos, né? Então eu fico olhando alguns escritórios que estão tentando fazer um movimento diferente. Infelizmente a gente viu muitos que saem de um lugar com todo o discurso, não, aquilo lá eu não quero mais, a gente já viveu, e aí cai nos mesmos erros, né? Então já vimos muito disso, eu vejo escritórios tentando fazer diferente, né? Essa discussão de felicidade dentro do escritório de advocacia, né? Não dá, a gente vai ser miserable, a gente vai... ficar varando. É uma atividade muito intensa, eu entendo disso. Por isso que eu volto àquela questão... Mas toda ação, né, Bruno? Eu acho que aí tem um pouco também da gente ter um olhar muito umbiguista, às vezes, sabe? A gente acha que porque a produção é intelectual, ela é exaustiva. Mas não é só a produção intelectual que exaure. A gestão, posso te dizer isso por experiência própria. Uma cadeira de gestão, uma gestão bem feita, exaure 20 vezes mais do que uma pressão técnica. Eu vivi momentos na minha trajetória de ter uma demanda técnica complexa, difícil, assim, situações de negócio que era assim, o dia seguinte podia não ter negócio. Sim. Sabe? Como in-house. Paulada. Paulada mesmo, assim. E eu posso te dizer que é muito mais fácil navegar uma complexidade dessa do que você navegar uma gestão como ela deve ser feita. E aí, acho que tem vários aspectos, né? Você tá falando desse negócio da felicidade. Não sei se você viu que a gente tá tendo agora um movimento do Chief Happiness Officer em alguns lugares, né? E aí eu começo a parar pra pensar nisso, e muito provocada também pela minha mentora. Eu tenho uma mentora que é até engraçado. Esses dias eu tava conversando com uma mentorada minha e ela falou, puxa, eu vi que você é mentorada por uma pessoa que é de RH. Eu achei tão nada a ver. Eu falei, pois é, graças a Deus que ela é nada a ver, porque ela me joga, ela joga as bigornas na minha cabeça que eu preciso, sabe? Sim. E ela é uma mulher, assim, fantástica. Ela chama Ana Tomazelli. Até se um dia você quiser conversar com alguém, assim, que, vai desconstruir seu mundo, essa pessoa é a Ana Tomazelli. E eu tive o prazer de ser mentorada por ela, e é uma coisa que ela traz muito também, que acho que ressoa muito bem pra mim, a gente tá muito pregando a felicidade no lugar de trabalho. E tem que ser, porque o trabalho é uma parte importante de quem a gente é. Você não pode trabalhar num lugar que você se sente miserável. Mas você também não pode dar pro trabalho um espaço na sua vida maior do que ele tem. Você não pode delegar pro trabalho aquilo que o trabalho não foi feito pra te dar. O trabalho não foi feito pra dar felicidade. O trabalho foi feito pra te garantir dignidade. Pra comprar comida, pra fazer as coisas que você gosta. Muito bom se ele não te deixar doente. Melhor ainda se ele te deixar feliz. Mas não tem expectativa que o trabalho vai preencher uma coisa que é você que tem que preencher como ser humano, sabe? Como essência, como a vida te preencher. Então, acho que ela traz muito isso. E, às vezes, o que eu sinto desse discurso que é a felicidade no lugar de trabalho. Sim, eu defendo que a gente tem que ser feliz no lugar de trabalho. Que a gente tem que, principalmente, ter um alinhamento de valores muito importante no lugar de trabalho. Que a gente tem que se sentir valorizado e tudo mais. Mas a gente também tem que lembrar que o trabalho e a empresa não vai corrigir, por exemplo, problemas sociais que a gente tem. Claro. Não pode transferir para o empregador aquilo que não é o core do negócio entregar. Também você não pode ter a expectativa de que as coisas venham para você fora de um modelo que você trabalha que é capitalista no final do dia. No final do dia é sobre dar dinheiro. Não é sobre fazer as pessoas felizes. Então, como que você tem essa consciência e você joga esse jogo sem se deixar deturpar por ele, sabe? E aí, deixando, assim, também um pouco menos etéreo, o que eu quero dizer com tudo isso? Que, de um lado, a gente precisa de negócios que sejam corajosos e transparentes. No sentido de, olha, eu tenho aqui, é isso. É sobre fazer dinheiro, aqui a gente bileta mesmo, aqui você trabalha tanto, você quer? É isso. É transparente, se você quiser topar aquilo, tá na mesa. Não fica falando que é de outro jeito se é daquele jeito. Você vai achar as pessoas que querem trabalhar desse jeito, sabe? E por outro lado também, você começa a construir um lugar na cabeça das pessoas, que são aí quem tá vendendo a sua força de trabalho, de que não peça pro trabalho aquilo que ele não foi feito pra dar. Fim, sabe? Tem uma relação madura com o seu trabalho, com o que
é uma carreira, sabe? Eu acho que é o caminho do meio, né? Eu sempre enxergo Sim. isso, porque eu acho que, puxa, essas relações que você tem dentro do trabalho, né? E como você é tratado, óbvio que acaba te impactando Com fora certeza, dele, né? com Então, acho certeza. que Mas também o que você vive fora do trabalho super impacta o te trabalho. impacta. Porque você é uma A vida é pessoa uma só, a vida é uma Exato. só. Então, acho que eu concordo com isso. Eu tava falando sobre isso semana passada, né? Que a gente tava falando sobre modelos, e aí é assunto para modelos de escritório de advocacia, que você tem às vezes aquela figura do fundador, da fundadora, que quer criar uma falsa sensação de democracia, onde no final ela que manda em tudo. Eu falo, cara, eu prefiro a pessoa que é a fundadora ou o grupo. Que fala, não é uma democracia. Que fala, isso aqui não é uma democracia. Não é eu pra- mando, vou te remunerar bem. Aqui tá a regra do jogo, a regra é transparente, mas não vem aqui achar que você vai apitar alguma coisa. Você não Eu vai. prefiro essa pessoa do que a que cria essa falsa... Bruno, eu não podia concordar mais com você. Né? Total. Esses dias eu tava até assistindo no Instagram acho que eu não sei o nome dele, mas era uma pessoa da XP. Ele falando, eu falo, toda entrevista eu falo, aqui a gente vai trabalhar assim, vai ser duro, vai ser extenuante, é uma carreira que vai demorar 10 anos pra ser construída, e é isso. E aí, assim, tinha vários comentários das pessoas falando, esse é um absurdo. Falei, galera, como assim é um absurdo? Ele tá sendo transparente. Aí você quer? Ele tá mandando você ir lá trabalhar desse jeito? Não, você escolhe se você quer ou não. E eu acho que é muito mais honesto do que o lugar que fala, não, aqui todo mundo a gente tem segurança psicológica, a gente quer tratar todo mundo bem. E no final do dia, é só mais do mesmo, né? Então, mas eu acho que aí é voltando... mais fácil você navegar nesse lugar. Sim, eu acho que aí nessa linha de Employee Experience eu tô vendo alguns tentando atingir esse caminho de meio. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu acho que sempre, né, em escritório de advocacia é difícil você achar um que você não vai ter uma rotina intensa. Eu acho que eu tendo ocupado, e você também, né, os dois chapéus, acho que tem por vezes a falta de controle da tua agenda, que também acaba pegando um pouco, né, você tá se programando, estourou uma urgência lá no cliente. Eu vivi isso, eu tava né? embaixo do castelo da Cinderela, chegou o M&A. Então... Primeira vez que eu tava indo na Disney. Então, tem esses negócios. Voltei pro hotel pra fazer o M&A. Mas, de novo, eu volto ao caminho do meio. Eu acho que se você trouxer um pouco mais dessa cultura, dessa transparência, mas também dessas relações humanas e dessa preocupação de estar próximo, porque acho que a gente vivia muito a época do giro. Tanto faz, entendeu? Tá girando, assim, e eu acho que agora a gente tem N desafios dessas gerações que estão vindo, né? Às vezes com outras expectativas e outro jeito de operar, tanto do lado do comprador quanto do lado do vendedor. Eu acho que os escritórios estão tentando buscar novas formas de governança, novas formas de... E é um negócio, eu tava brincando eu falei, cara, por exemplo, modelo de remuneração em escritório de advocacia, né? Plano de carreira, plano de sócio. Eu falo, cara, de tempos em tempos você vai ter que revisitar, porque vão surgindo novos contextos, vão surgindo novas coisas, você vai ter que... A importância é as pessoas saberem onde elas estão, para onde elas vão. Você vai ter que revisitar não só o modelo de remuneração, mas também o modelo de cobrança, né? Total. Que é o que a gente tava falando das horas. Mas é aí que eu queria entrar. Olhando agora, puxando essa relação cliente e escritório, né? O que você detesta em escritório de advocacia? Vamos começar com essa, e depois eu vou para outro ponto. Eu detesto me vender uma coisa que não é entregue. É tão simples quanto se você sabe executar, se você consegue executar, você me vende. Se você não sabe, você não me vende. Tipo, tem alguma história de guerra aí? Eu tenho história. Não, isso é o que mais tem, né? Todo escritório, que é um pouco do que a Josi mencionou naquele evento que eu te falei. Todo escritório vem dizendo que vai resolver a sua vida, né? Mas resolver mesmo não resolve. No final é sempre mais do mesmo. E aí, o que eu posso te contar, assim, de tenho 2 escritórios que eu gosto muito de usar como experiência, sem citar nomes, né? Mas duas referências. Uma referência, uma pessoa que é super técnica no universo regulatório, que tem um trânsito, assim, dentro do CVM regulador animal. Pessoa super humilde, é aquela pessoa que você chega e você fala, não sei fazer isso. É um oráculo. Te recita aquilo que você precisa, sabe, assim? Oráculo. Então, acho que, pra mim, é um perfil que eu gosto, como quando cliente, eu gosto muito de contratar. Pessoas que eu vejo que tem profundidade naquilo que elas estão fazendo, sabe? Tá. Então, esse é um caminho. Outro caminho, essa história é muito boa. A gente, no banco, tinha uma carteira de contencioso muito relevante, né? E teve um escritório que entrou em contato com um amigo meu, que também é gerente jurídico de uma indústria, de um birô de crédito. Ele falou, olha, tem um pessoal que me mandou uma mensagem no LinkedIn, daquelas mensagens frias, que eu jamais olharia. Mas esse cara mandou de um jeito que eu achei muito foda.
Aí, o que ele fez? Ele me mandou assim, você sabia que eu achei na sua base 5 falsidades documentais de comprovante de endereço das pessoas que estão processando? E você sabe que cruzando com a base de um banco XYZ, esse comprovante de endereço está em outras 3 carteiras e esse advogado, ele tem um perfil de motivador em outras 3 carteiras? Quer conversar? Um escritório do Mato Grosso, fora do eixo São Paulo. Um cara assim, que você nunca, se é uma abordagem fria no mercado de São Paulo, você vai falar, putz, vou dar a minha carteira de, sei lá, 100 mil processos, não era tudo isso, mas enfim, de X mil processos para um escritório que me abordou friamente no LinkedIn, que tem a sede no Mato Grosso. Não vou, né? Porque você tem seus preconceitos, né? Seus Você tem tempo. Exato, e você vou tá acostumado. Exato, entendeu? Não vou, entendeu? E aí, esse cara mandou desse jeito, e aí ele me falou, eu contratei ele, esse meu amigo, contratei, e é o melhor escritório que eu já trabalhei. Os caras entregam tudo. Eles montaram uma célula de um especialista em documentoscopia, e eles analisam todos os comprovantes, e quando eles identificam falsidade, eles já avisam o juiz e já matam o processo ali. Então, assim, na carteira que a gente tinha no Will, eles praticamente zeraram os advogados motivadores. E era um montante bem relevante, sabe? Então, quando você para pra pensar, você falou que eu detesto. Já muitos escritórios me venderam que conseguiam acabar com advogados motivadores, com, sei lá, eu vou fazer inquérito policial, vou tudo. Todas as teses possíveis e imagináveis. Ninguém conseguiu. Esse cara conseguiu. Então, acho que pra mim, o que mais me irrita é isso. Você vir vendendo uma coisa que você não consegue entregar. Não ser transparente, sabe? Nesse aspecto. E eu sinto isso muito em escritório. Uma outra coisa que também me irrita quando o cliente é em escritório é você vender pra pessoa que você vai atender, que você vai ter um atendimento de uma pessoa sênior, e aí quem aparece no dia a dia é sempre o advogado que tá perdido no rolê. Aí você fala, se fosse um perdido que eu precisava, eu não ia contratar você, querido. Sim. Eu queria você, sabe? Tem uma pessoalidade. E aí, do ponto de vista do prestador, e aí, falando um pouco do meu lugar de consultora, eu entendo que muitas vezes é difícil você, uma única pessoa, atender pessoalmente vários clientes, porque seu negócio também tem que parar de pé. Claro. Mas aí, acho que o desafio do escritório é como é que eu replico o meu atendimento, aquilo que eu sei no meu time. Pra se qualquer pessoa entrar em contato com esse cliente, ele se sinta tão bem atendido como se fosse eu. Mas aí você não acha que entra uma bandeira que eu tô levantando dos escritórios, que é ter uma espinha dorsal? Que é cultura. De experiência total. Do cliente também. Experiência do cliente, Sim. Mas assim, você não consegue fazer com que o escritório inteiro entregue uma experiência se só o sócio tiver comprado com isso. É que daí entra. É legal que a gente puxa esse fio, né? E aí você vai para discussões que eu tenho bastante com eles, que é onboarding de cliente. Que não existe. Que não existe. Não existe, né? Não existe onboarding. Que é isso. Eu fiz a reunião de prospecção com você, a gente prometi mundos e fundos. Não tem onboarding. A gente conversou, a gente alinhou. Galera, abre o caso novo aqui e tal, né? Roda o conflito, abre o caso novo aqui, tchau. E, temos um novo caso, tem que fazer esse documento até tal data. Só que não teve nem o mínimo carinho. É um onboarding tanto interno quanto externo. Interno de, cliente, lógico, você não vai fazer isso, vamos ser agora pragmáticos, você não vai fazer isso para qualquer cliente. Sabe, talvez, que a gente deva fazer? Eu tô muito, isso eu tô pensando no meu lugar de consultoria, tá? Tô pensando no lugar de cliente, não. Do lado da consultoria é muito rico, porque você consegue ajudar o cliente de um outro jeito, sabe? Você vai num outro nível de profundidade. Só que do lado do cliente, ele tem que aprender que coisa que traz valor custa dinheiro no final do dia. Ah, mas esse é um tema pra gente entrar, hein? Com certeza, porque assim, também não adianta você querer um atendimento super estratégico, todos os seus problemas resolvidos e você, quero pagar nada. Mas agora vamos entrar, Aline, que agora você levantou essa bandeira. Os escritórios estão reclamando que cliente só quer saber de preço, os clientes estão desleais, que os clientes estão pressionando. Mas é porque eles não enxergam valor no trabalho. Vou voltar pro exemplo dessa pessoa que eu te falei, que pra mim é a referência que atende no mercado regulatório financeiro. O que ele cobrar, eu pago. Porque eu sei que ele vai entregar 10 vezes o que ele me prometeu de valor, sabe? Então, quanto custa, vamos supor, ambiente de um banco. Vamos supor que tenha um problema de processo administrativo sancionador. Quanto custa um processo administrativo sancionador para um negócio? É intangível. Assim, é absurdo o impacto que pode trazer. Então, ele traz um valor pra mesa que é muito grande. Outro exemplo, esse cara agora saindo desse lugar que é super, oráculo específico, indo pra um contencioso. Esse cara que eu te dei o exemplo. Esse cara reduziu minha carteira do contencioso de sei lá, 100, 200 casos mês de ofensor pra 0. Ele, no final do dia, ele tá trazendo receita pro negócio, porque ele tá evitando que eu gaste.
será que ele não merece ser remunerado mais do que um escritório que não faz isso? Eu não tenho que pensar nesse cara como eu remunero ele por processo. Eu tenho que ter um por processo pra ele, claro, conseguir rodar a operação dele, porque também ele tem gente pra pagar, ele tem custo. Mas eu tenho que fazer ele participar comigo no resultado. Eu acho que aí tem duas lentes, vê se você concorda. Tem um estudo de Harvard que fala, se chama What Professional Services Firms Must Do to Thrive. Não é só mercado jurídico, é serviços profissionais em geral, consultorias e tal. E ele desenvolveu, vai estar até no meu segundo livro, que é um espectro, ele chama de espectro de serviços profissionais, que ele basicamente tem 4 grandes pilares, que é o Commodity, Procedure, Gray Hair, Rocket Science. Tá. E aí isso é uma escala que está alinhada às necessidades e impacto no cliente. Então eu falo, trabalho commodity, ou ele vai ter margem baixa, e você vai ter que automatizar, você vai ter que dar algum jeito, porque o cliente não vai querer pagar um rate animal, porque para ele ou para ela aquilo mas aí você tem que ver o que é commodity, né? Não, mas aí que eu vou chegar. Então você tem um espectro que é os pilares, né? E aí procedure, aí você pensa, sei lá, às vezes em auditorias, coisas mais simples, um pouquinho mais complexo. Gray hair, rocket science, é quando você começa a ter problemas que estão mais ligados ao negócio, o impacto no negócio. Isso é um ponto. Aí você tem que juntar com isso o prisma do contexto e do perfil de cliente. Então, tem cliente que tá numa toada, e eu já vi isso acontecer, de bid reverso, tanto faz, vamos cortar na carne, vamos cortar no osso, tanto faz, a gente vai, e depois eles veem que fizeram besteira, porque não tem a mágica. Né? Então... Eu já acho o bid pra serviço jurídico um absurdo, mas enfim. Fala mais. Não, assim, como consultora, tá? Falando como consultora. Teve alguns momentos da minha consultoria que veio o cliente falando, olha, você vai entrar numa concorrência para o serviço de legal design, que no caso, quando a gente começou a consultoria, era legal design só, né? Eu falei, não. Se você acha que eu posso entrar numa concorrência e que meu trabalho vai ser igual do A, do B ou do C, você não entendeu o que eu vendo. Então, se você não entendeu o que eu vendo, você não vai ver valor, e é sobre preço. Eu não trabalho por preço, eu trabalho por valor. Eu vou ser uma consultoria que vai te trazer a estratégia do negócio, eu vou entender como que... Não adianta, não é sobre você pintar os seus termos de uso, por exemplo, porque tava na moda, né? Não é sobre a gente fazer isso colorido. Isso qualquer designer faz, você nem precisa de uma consultoria de legal design pra isso. Eu vou te ajudar a entender como que isso impacta o negócio que você trabalha. Então, trazendo o exemplo, por exemplo, da Coin, que foi o primeiro lugar onde eu construí os termos de uso em Visual Law, até com a minha sócia da consultoria, que era marketing na época. Por que a gente fez isso? Porque ninguém entendia o diacho do produto. Era uma dificuldade pra pessoa, quando tava lá no checkout selecionando o coin, pra ela entender como aquilo funcionava. Ela achava que era uma perna da agência de viagens, ela achava que era tudo, menos um meio de pagamento. Então, o que a gente teve como hipótese? Que se a gente tivesse um documento que a pessoa pudesse ler, realmente ler, que até era o jargão, né? O primeiro li aceito da sua vida. Porque a gente colocou realmente uma linguagem que funcionava e colocou também, era uma única página, né? Que a gente chama de one page. E colocou todas as regras do produto ali. Então, a pessoa conseguia, antes de comprar, olhar para entender como é que funcionava. Isso reduziu muito o contact rate dentro de CX. Isso reduziu muito o nível de entrada de contencioso. Isso reduziu, até ajudou no NPS do produto. Então, quando a pessoa, né, linkando isso com o bid, quando a pessoa me traz, eu quero um bid para transformar meus termos de uso e ver qual vai ser mais barato, né? Porque no final do dia o bid vai olhar barato, né? Porque qualidade, geralmente, todo mundo vai ter a mesma. Eu vou falar, cara, não vão ser todos que vão te entregar o contact rate no final, que vão entender a jornada de experiência do seu cliente, que vai fazer talvez desenhar teste AB com você, te trazer esses insights. Não vai. Então, se você não percebeu que é isso que eu faço, pra mim nem interessa. É interessante, porque daí eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que tem um trabalho disso que eu tava falando, né? De você entrar antes nesse ciclo de compra, e aí tem os pilares que a gente trabalha aqui dentro da consultoria de como que eu faço isso, né? Pra também você conseguir passar essa percepção de valor pro cliente. Exato, porque é um trabalho de co-desenvolvimento, em que eu falo que é uma abordagem agnóstica. Mas óbvio que eu tô levando o cliente para minhas fortalezas. Mas eu tô, ao longo disso, trazendo provocações, e óbvio, com diplomacia e empatia, porque eu digo que é sempre uma dança tênue, porque às vezes você tá levantando para a superfície ineficiências... Que a pessoa não quer saber... Você traz as verdades inconvenientes, né? Exato. Eu lembro uma vez, só para... Essa história é sensacional. Eu fiz outros... Eu fazia muita venda consultiva desde 2018, eu afunilei para mercado jurídico em 2022. Tá. Mas fazia lá atrás mercado jurídico também.
E eu fui uma vez fazer um treinamento, era uma empresa, uma multinacional gigantesca de saúde veterinária. Tá. E eu não manjo de saúde veterinária, já para deixar muito claro aqui, né? E eu sempre fui super transparente, falando assim, galera, manjo de venda consultiva, saúde veterinária, mas aprendo com vocês. Se vocês quiserem me passar, e a gente tava pensando, e eu tava conversando com eles. E eles usavam uma metodologia mega ultrapassada de vendas, mega ultrapassada, assim, ela cheira naftalina, assim, você olha ela, depois eu te dou o nome, se olhar, que senão vai dar a letra aqui, se eu botar no Google, você fala, cara, isso é muito, ela é mega complexa, 9 passos, tal, não sei o que lá, eu falei, perguntas, né, contexto é tudo. Há quanto tempo que vocês estão usando essa metodologia? 3 anos, tal, e eu sei que é uma consultoria gringa que faz. Eu falei, os caras gastaram um caminhão de dinheiro. E eu já fico fazendo as perguntas pra mim mesmo, o que eu tô fazendo aqui? Porque se eles contrataram uma consultoria gringa para implementar esse troço, então há 3 anos, alguma coisa deu de errado. Só que aí você vai lendo, a preparação. Eu sabia que o cara estava lá 10 anos na cadeira. Eu falei, quem contratou provavelmente foi ele. Então ele deve, tudo você está inferindo, né? Ele deve estar numa saia justa, porque o negócio não está dando certo. E porque ele gastou um caminhão de dinheiro nisso, ele vai ter que dizer que ele gastou dinheiro no lugar errado. E ele não. E assim, como é que eu vou construir essa ponte dourada né, junto com ele e tal? Eu falei, mas o que vocês estavam querendo? Eu falei assim, não, acho que tá indo bem, mas acho que a gente queria dar um refresh, não sei o que lá, nananã. Eu falei, pô, Gui, eu falei, Gui, tive uma ideia. Vamos fazer um projeto que a gente vai chamar de. Eu vou ter que falar o nome da metodologia. Action Selling 2.0. Aí ele, amei. A gente faz uma evolução, a gente pega, dá uma atualizada. Não tinha nada a ver com o Action Selling que eu tava provando pra ele. Mas a partir daquele momento... E foi uma história interessante, porque eles queriam fazer um assessment antes, entrevistar a galera de campo pra colher deles e delas o que eles estavam sentindo, fazer um negócio também com o management, pra depois a gente construir o treinamento de uma forma mais assertiva e tal. Eu falei, super top, precifiquei, obviamente, e tal. E eu tava concorrendo com um cara que tinha 30 anos de indústria. E eu ganhei. Aí eu fui perguntar pro cara que era o meu mais próximo lá, falei assim, puxa, por quê, né, que rolou? Ele falou que esse cara virou e falou assim, não precisa fazer esse assessment, eu já entendo da indústria, eu já sei o que vocês precisam. Mas, o cliente não quer ser mandado, né? Então, assim... Ele não quer se sentir numa posição inferior, né? Total. E assim, e aí entra uma lente... Mas é ousado o cara falar isso, né? Eu acho pouco empático, sabe? Porque... Não, sim, por isso que é ousado. Porque eu acho que no final do dia, por exemplo, eu só atuo em mercado jurídico. Óbvio que tem os usual suspects. Óbvio que eu vejo várias similaridades, mas cada contexto é um contexto. Um escritório tá indo para cá, é um contexto de tomada de decisão diferente do outro. E cada mercado também, né? Cada mercado. Então, e até pra gente, como passa rápido, já tô um tempão aqui, tem 2 coisas que uma a gente já veio pincelando ela um pouco assim, né? Então, eu venho falando que a experiência do cliente hoje é uma alavanca de geração de novos negócios. Seja porque você tende não só a reter, mas expandir esse cliente que está com você, e do ponto de vista de venda, que usando terminologia, é um custo de aquisição de cliente menor, porque aumenta o próximo projeto aumenta o teu LTV, então, né, no final do dia você consegue muitas vezes rapidamente fechar um projeto com ticket médio mais alto, aí aumentando o teu LTV, como também tem a questão da recomendação. Porque o cliente encantado que recebeu a mensagem no LinkedIn e te recomendou, isso também diminui o teu custo de aquisição de cliente. Não, e a chance de você, como gestor jurídico, contratar alguém que um amigo seu, gestor também contratou e gostou, é muito maior do que você contratar... Fora o custo de troca, né? Exato. A dor de cabeça que dá também você... Não, ainda mais uma operação de contencioso massificado, porque você precisa treinar todo mundo pro teu produto. É um trampo. É um saco. Eu passei por essa experiência uma vez e, nossa... A pessoa, né, a pessoa que tá te falando que era gerente de Legal Ops, quase ficou maluca, coitada, e com razão. E ela me avisou disso, eu fui teimosa, falei, não, vamos fazer. Nunca mais eu quero fazer isso na vida. Mas olha só que interessante, porque eu tô fazendo uma análise de o que eu chamo de pontos de entrada. Pensando no novo cliente. Então eu tô falando o seguinte, tem alguns pontos de entrada nessa jornada, porque você tem que assumir que tem um sacrifício pro cliente operar com um novo fornecedor. Concorda? Uma curva de aprendizado, com certeza. Né? Com certeza. Jeito de se comunicar, pessoas, o jeito daquele business específico, né? De novo, posso atender a indústria, mas eu preciso saber como que o Will Bank
funciona, gosto de receber e-mail, como que a gente vai interagir, como que a gente vai... Vou ter que tem um sacrifício. Não, e tem também o que o próprio jurídico tá construindo, né? Não é o jurídico que tá olhando pra inovação, entregando tecnologia, não vai ter a mesma cabeça de um jurídico que não tá olhando pra isso, né? Vai ver valor de um jeito diferente. Que daí entra perfil de cliente. Que quando eu falo muito sobre isso. Mas isso é um pouco eu fiz um curso de um instituto que chama Instituto para o Futuro do Direito. Que tinha uma disciplina que era Legal Business Design. Que era só sobre como você encontra o seu market fit, como que você constrói o seu produto e como você fala não. Era basicamente um curso de como falar não. O professor chama Josh Kubitschek, se eu não me engano. É um cara assim, é gringo, maravilhoso, genial. O curso, você sabe aquele curso que você fala, cara, esse cara abriu minha cabeça. Que legal. E ele fala muito sobre a gente pensar muito em como a gente atende o cliente e pouco sobre qual cliente eu quero atender. É o perfil de cliente ideal, né? Que a gente fala bastante de segmentação e priorização. E o que eu acho que eles têm dificuldade é quase um FOMO, assim, sabe? Porque eles sentem que eles estão perdendo. Eu falo assim, olha, você pode ter, às vezes, um PCI, um perfil de cliente ideal, que você não tá no timing certo. Puxa, você entrou na hora que o cara acabou de tombar a carteira. Como que você transforma o FOMO em JOMO, né? Que é o Joy of Missing Out. Exato, porque daí entra... Então eu falo pra eles, calma. Então, você vai ter vezes um perfil de não cliente, mas para aquele projeto específico, spot, dá para fazer, tá bem precificado, você vai lá e faz, mas eu não vou investir mundos e fundos. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente fala sobre segmentação e priorização na minha cabeça, cara, quem que você tem que carregar no colo? Quem que você vai acompanhar a indústria, o segmento? Não precisam ser todos, mas esse aqui... E não quer dizer que se aparecer alguém de um segmento distinto, querendo tipo spot ali, né, pagar um preço legal, você não vai fazer o trabalho. A gente está até agora numa negociação com uma empresa, porque eu já fiz lá atrás um treinamento para empresas que trabalham com enzima. Para produção de etanol. E eles me contactaram de novo, vai ter um evento no Paraná, a gente está conversando, eu falei, tá bom, assim, não quer dizer que eu não vá fazer, mas não é, o meu marketing, meu inbound não está voltado para isso. É nichado, é smallest viable audience. Mas isso também é muito sobre você pensar o negócio, né? Eu acho que isso falta muito no mercado jurídico. As pessoas não têm noção de negócio. Não olham o escritório como um negócio, sabe? Por exemplo, a gente tava falando aqui sobre CAC LTV. Eu não conheço nenhum escritório que mede isso. Você conhece algum? Os meus a gente tá conversando, assim, mas então aos poucos estão... Os que não são seus clientes, você conhece algum? Não, Você não sabe nem o que é. Falta uma... É que, de novo, não tinha que, né? Eu acho que CRM, por exemplo, poucos têm. Eu acho que essa espinha dorsal comercial, tanto de estratégia como execução. Onboard, eu acho que tem vários pontos aí. Lógico, né? Você vai falar com um escritório que fatura mais de 1 bi, não tem... Lógico, tem uma organização, mas eu acho que por conta de todas essas transformações, esse movimento, sobretudo na compra, essa proliferação de escritórios muito bons, né? Aí eu falo, o boutique falando mal do full service falando mal do boutique, ninguém falando do cliente, então a gente tem uma proliferação. Então, é sobre eles, né? Não é sobre eles. E eu falo, a frase do Carl Sagan, né? As nossas preferências não determinam o que é a verdade, né? Então, eu acho que tem muito esse movimento, eu acho que a gente está num lugar, num momento super bacana. Eu acho que até, né, você que teve essa experiência multifacetada, assim, não sei quais são os caminhos que você vai seguir, eu acho que vai ser super interessante. E pra gente caminhando pro final, eu dei uma lida, né, estoqueei um pouco. Ai, meu Deus. No seu LinkedIn. Que medo. Você conheceu a Severina, Suassuna? Depois te conto dela. Tá bom. É uma unicórnia que mora dentro da minha cabeça, eu dei o nome pra ela de Severina. Eu vi você falando alguma coisa que alguém falou que tinha um unicórnio na tua cabeça. Eu tava muito... Já que eu falei, né? Deixa eu contar também, pra não ficar uma conversa desconexa, né? Severina Suassuna é o nome que eu dei pra minha unicórnia. Quando eu tava no escritório, lá 2012, tinha uma estagiária minha na época que falava assim pra mim, Aline, se abrisse em sua cabeça, ia sair unicórnio vomitando arco-íris. Porque você tá sempre, assim, não feliz, porque eu não sou uma pessoa feliz o tempo todo. Eu fico irritada. Claro, quem me viu azeda nós. já sabe como é. Mas eu sou uma pessoa muito criativa. Eu tenho umas ideias muito bizarras, assim, que às vezes eu preciso até por isso que é bom não ter minismis. Porque se tiver, eu vou executando umas coisas que você fala, cara, da onde veio essa ideia, né? E eu chamei ela de Severina, a unicórnia que mora na minha cabeça. E como ela é uma unicórnia
que é muito assim, tem um quê de engraçada e é um pouco cômica, ela tem o apelido de Suassuna, né? Por causa do Ariano Suassuna, então Boa. a Severina Suassuna. Sensacional. Então, meu medo era Fica você aí. ter Não ia conhecido levantar. a Severina. Não, o que me bom. chamou a atenção, e eu sei que você é super ativo no LinkedIn e tal, foram as recomendações. Tá. Eu dei uma lida nas suas recomendações, assim, e super bacanas, um monte, assim, e me chamou a atenção, até nessa linha de que a gente estava falando de ponto forte, que às vezes eu falo, né, de superpoderes. Por que você acha que você tem tanta recomendação bacana? Quais são os seus superpoderes, assim? O que você qualificaria ali como suas fortalezas? Olha, isso é uma jornada de construção, né? É uma coisa que até minha mentora fala, que a gente não se autoconhece, a gente se molda e se constrói. Porque se você fica 20 anos se autoconhecendo e você não gosta do que você descobriu, o que você faz com isso, né? Sensacional, Então ela fala gostei. que existe se autoconstruir, não se autoconhecer. Mas eu acho que essa questão de reputação foi até uma coisa que eu escrevi recentemente sobre. É o que falam de você quando você não tá na sala. Perfeito. Isso tem muito a ver com postura ética. Como você decide se movimentar pelo mundo. E eu tenho algumas crenças que eu tento sempre tá andando por elas, né? Uma delas é ser muito generosa com conhecimento e com ideias. Eu não sou aquela pessoa que você vai chegar pra mim e vai falar, você pode me falar como que você fez isso? Eu vou falar, não. Ou eu vou te... Não importa o que você vai fazer com isso. Eu acredito muito em ser generoso nesse sentido, sabe? De transmitir conhecimento, de compartilhar. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Nessa reputação. E eu tenho a Severina dentro da minha cabeça, né? Acho que eu nasci com ela, não sei explicar. Talvez Boa. quem entenda de neurociências possa explicar. Mas ela, assim, tem umas ideias que eu falo, cara, da onde eu tirei essa ideia? E aí, quando a gente executa, eu falo, não é que deu certo? Não é que era uma boa ideia no final? Então, eu sou uma pessoa muito criativa. Acho que esse é um ponto forte meu. Mas eu também sou uma pessoa muito executora. Eu acho que tem essa junção, às vezes, eu acho que é um pouco difícil também, né? De conseguir. Fundamental. Porque geralmente quem é muito executor não gosta de ficar muito viajando né? Divagando. Mas eu consigo fazer a divagação e executar. Acho que isso talvez sejam pontos fortes. Mas eu acho que de todos eles, com certeza, é a postura ética. Não tem absolutamente nada, Bruna, na minha trajetória que eu olhe pra trás e falo, me arrependo de ter feito isso. Interessante. Nada, assim, nada. E assim, esse processo todo meu também de transição de carreira, saída do Will Bank, foi um processo muito doloroso pra mim. Claro. Muito difícil, porque, como eu te falei, eu deixei lá um time de, assim, sabe, dos sonhos. Um time, pra mim, não foi um processo fácil, não está sendo um processo fácil. Sim. Mas está me trazendo, assim, uma clareza muito grande sobre como é bom e como é importante a gente ser bem-vindo, sabe? E sobre como reputação não é aquilo que você grita, é aquilo que as pessoas percebem. Então, é sobre você... Às vezes, você não vai estar na sala pra se defender. Mas é engraçado que se você construir uma reputação sólida, quando alguém fala algo que talvez não seja aquilo que você realmente entrega, ou que, enfim, que quem tá ouvindo vai falar, não, Aline fazendo isso, não. Não acredito. Isso é tão fundamental, né? E é isso que te traz o que eu falo, né? Da bênção de ser bem-vindo. Eu percebo muito isso. Eu não tenho um lugar onde eu não seja bem-vinda. Porque eu gosto de trabalhar desse jeito, sabe? Com generosidade. Mesmo assim, as pessoas... E eu lidei com pessoas difíceis. E vou te falar que teve pessoas, assim, que no meu processo de gestão, em vários momentos da minha carreira, que, nossa... Eu tenho uma que é muito minha amiga, que ela vai saber a hora que ela ouvir. Que foi minha liderada 2 vezes. Meu Deus, ela foi um intensivão pra mim. Eu tive... ela respondeu pra mim no escritório, mas no escritório era mais sobre gestão de trabalho, não sobre gestão de pessoas. E depois também numa fintech. Cara, ela testou todos os meus limites naquela... Foi um intensivão, assim. E sabe qual foi a bênção desse momento na minha vida? Que a pessoa que era a minha par, as 2 pessoas pares e o meu líder também, que inclusive é outra pessoa assim, fora da curva, estavam muito perto de mim. Toda vez que eu surtava, a pessoa do RH vinha assim, Aline, calma, vem cá, senta aqui. Carol Matos, ela posso falar o nome, minha amigaça. A Paula também, que hoje é minha sócia na consultoria, também é essa pessoa. E o meu líder, Gabriel, que era, cara, o líder. Pensa uma pessoa humana, sabe? Assim, com poder de leitura de ambiente, com poder de desenvolvimento de pessoas sensacional. Então, eu tive essa dificuldade, né? Essa fase de construção de caminho de liderança também, né? Que acho que tem isso tropeço, é importante. Que tem Mas erros. Como que isso se liga com a reputação? Ela hoje é uma pessoa que, assim, me ajuda na consultoria em alguns momentos, que a gente tem um momento de freelancer, um modelo de freelancer na consultoria. É uma pessoa que, o que eu precisar, eu sei que ela tá comigo. E foi difícil pra caramba liderar ela. A gente teve tretas grandes, assim, sabe? Sim.
Foi difícil pra caramba pra mim, não foi Mas fácil. é interessante isso. Eu acho que também, pra gente caminhar no final, que eu tenho uma última pergunta. Eu acho que quando eu olho pra minha consultoria, assim, foi muito isso. Porque eu largo o direito na Ambev, aí depois eu volto pro direito, e aí eu saio em definitivo lá em 2018. E volta agora, né? Eu, na verdade, eu nunca larguei o direito mesmo, porque né, em 2018, quando eu saí, eu já comecei a trabalhar com o escritório de advocacia também. E minha atual esposa, ela é advogada, enfim, então eu vivo e respiro, vivo e respiro, e eu demorei até terapia, né? Eu demorei para entender que esse era o lugar onde eu tinha um diferencial competitivo maior. Então, por mais que eu manjasse de venda consultiva... Porque no final do dia, a gente sabe uma coisa que, desculpa te interromper, mas eu acho que se liga muito com o que você tá falando, é uma coisa que eu tô descobrindo agora. Eu sempre vendi o meu trabalho para um negócio que era outra indústria. Então, nunca era sobre o meu trabalho, nunca era sobre o que eu podia criar, era sempre eu ajudando a construir outra coisa. Claro. E quando você tá atuando na indústria jurídica, que é a sua formação, é o seu lugar é o seu palco. Mas é aquele negócio, né? Às vezes você precisa dar uma volta... Pra entender isso, é essa volta que eu tô terminando agora. E aí essa alavanca de diferenciação, porque porque eu acho que hoje a gente... Enfim, mercado é mercado, mas hoje a gente ainda navega um pouco no Oceano Azul, onde a gente está posicionado, desse lugar de vendas e desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Isso obviamente tem um poder de atração, mas lá atrás não tinha. Então, em 2018 era isso, é bater porta, o pessoal que jogou bola comigo na faculdade, falar, cara, tô com isso aqui. E a bênção de ser bem-vindo, né? E a bênção, é isso que eu fiquei pensando enquanto você tava falando, assim. Então, acho que a gente teve, ainda várias portas se abrem e eu acho que vem muito dessa consistência. Eu acho que tem que ter uma consistência nisso que você tá falando, sabe? De como você age, como você trata, como você fala. Então, acho que para mim para mim foi muito marcante, assim, na carreira. E, pra gente fechar... Eu vi uma foto sua na minha estoqueada, que você tava com um monte de livro. Nossa, um monte de marca-texto. Momento Severina forte ali. Severina tava bombando ali. E aí eu queria uma dica de livro, algum conceito recente que você quer compartilhar, alguma coisa que foi nessas suas conversas, assim, super impactante, né? Eu teve um livro, eu acho que eu li agora não lembro se foi ano passado ou retrasado, o Pense de Novo, da Anne Grant, que pô... Eu dei esse livro pra uma pessoa que trabalhava comigo, espero que tenha sido útil pra ela. Depois não tive feedbacks, mas espero que tenha sido útil. Não precisa ser só um, então alguma coisa marcante, assim, pra gente deixar o pessoal, acho que é um dos objetivos aqui, e a gente com certeza cumpriu eles, é sempre trazer pro mundo real também, assim, eu acho que é óbvio, a gente dá as filosofadas e tal, mas eu gostei, né? Eu gosto muito de trazer e aterrizar do mesmo jeito que você vem fazendo, porque eu acho que por vezes, e principalmente nesse mundo de rede social, fica tudo muito etéreo. Muito raso, né? E muito... Não, tem que fazer isso. Você tem que trazer melhores experiências aos seus clientes. Tá bom. Isso é uma coisa que a gente vê muito, inclusive, nas pautas de liderança, né? Uma coisa que eu sinto muito. As pessoas replicando o que elas acreditam sem parar pra pensar se faz sentido no contexto que elas estão vivendo ou não. Automático. E aí tem um monte... E por isso que, assim, que eu gosto muito da minha trilha de mentoria com a Ana, porque ela me traz essas bigornas, ela reconstrói assim. Teve um dia que eu tava mal por causa de um feedback, ai meu Deus, Ana. Aí ela, você sabe que feedback é uma falácia, né? A gente não deveria fazer feedback. Eu, oi? Sabe assim, essas coisas. Aí ela vai construindo, ela vai costurando, você fala, cara, não é que ela tá certa? O quanto de feedback que é projeção, o quanto que a pessoa tem lastro pra te dar aquele feedback. Que você tá ouvindo, né? E a intenção da pessoa com aquele feedback. Exato, e o né? quanto que ela não tá projetando ela mesma em você, sabe? O quanto que ela quer que você seja um mini-me, sabe? Total. E a estampa que muitas vezes a gente ganha no feedback de resistência a feedback, sabe? Será que é sobre isso? Então, assim, ela desconstrói várias coisas, mas enfim, fiz um parênteses Imagina. aí sobre isso, mas em matéria de livros, nossa, é difícil até dizer. Esses dias eu mudei de casa, eu tava organizando meus livros, né? Eu tava tentando setorizar eles, assim, sabe? Tipo, não por cor, biblioteca? Né? Não por cor. Mas você sabe que eu sou... amor de Deus. Eu sou muito fã do Home Edit. Você já assistiu no Netflix? Não. Nossa, que delícia. Que é uma dupla de mulheres que elas desenvolveram uma... Arco-íris, inclusive. Elas desenvolveram uma metodologia de organização da casa como um todo. E aí acho que ia ter um troço. Não, é muito legal. Fica tudo muito bonito. Tem que ser por assunto. A minha mentora, inclusive, a Ana, ela coloca em cores. Eu falei pra ela, você assistiu o Home Edit? Ela, não assisti, mas eu gosto assim. Colocar por cor é coisa de psicopata. Eu tava por assuntos. Mas eu ia fazer cores dentro dos assuntos. Tá bom, vai. Era esse o meu plano. Só que eu não consegui. Porque tem tanto assunto ali. Eu falei, cara, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, por que raios que tem tanto assunto assim? Isso era uma das coisas que eu tava pensando enquanto eu tava construindo, enquanto eu tirava aquela foto. Mas assim, livros que, cara, eu falaria pra
qualquer pessoa ler, que eu acho que são muito importantes. Tem um que é da filosofia tolteica, que chama Os 4 Compromissos. Que fala muito sobre essa postura ética, sabe? E você sabe que ultimamente eu comecei a ler muito sobre, por causa da Ana também, muito sobre filosofia, ética, etc. E eu comecei a pensar que muito do que a gente tem de dor no mercado e na vida é porque a gente reflete pouco sobre as coisas. E isso te estimula a estudar, né? E a se autoconhecer, né? Sim. Olhar pra dentro. Esse livro é muito bom. Tem um outro livro que chama Justiça, do Sandel, que é um professor de Harvard que tá fazendo um curso que não me pergunte por quê, mas o curso dele é dentro da faculdade, se eu não me engano, é dentro da faculdade de Direito de Harvard, é um curso de ética e tá bombando pra todas as áreas. Ah, que legal. Assim, um dia eu vou conseguir ir lá pessoalmente fazer o curso do Sandel, mas enquanto isso, o livro dele é fantástico. Chama Justiça, é um livro muito bom. Um livro que eu gosto muito, mas aí eu acho que precisa tá com a mente aberta pra ler, sabe? É o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Ele tem uma versão ilustrada dele no site, Reinventing Organizations, né, no inglês. Tem um site dele, você consegue baixar gratuito uma versão ilustrada dele. E aí você paga quanto você acha que vale. Olha só. Bem legal. Interessante. Mas ele fala sobre... Ele classifica as organizações e os tipos de cultura de cada um e quais os tipos de conflito que você vai ter em cada uma. Então, mas aí ele leva, assim, a discussão é como você constrói o que ele chama de organização TEAL, que é a organização que depende do próximo estágio da consciência humana. Tipo, é um rolê assim... Já vai pra cogumelos, você tem que estar com a cabeça aberta pra ler esse livro. Mas também te explica muito, sabe? Assim, do mundo e das dores que a gente tem no mundo corporativo. Gosto bastante desse. Tô pensando se tem algum fora dessa trilha de cultura que seja legal. Mas deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você estava falando, eu fiquei pensando, né? Pra gente não estourar nosso tempo aqui. Sobre esse negócio das relações humanas, né? Que acabou me vindo quando você estava falando. E a gente teve o Sérgio Brownstein, que foi o primeiro episódio aqui da temporada, é um amigo muito querido, e a gente falou muito sobre isso, né, no primeiro episódio, falando sobre... Eu queria fazer isso, né, quando eu pensei no podcast. Eu falei, cara, assim, eu quero fazer com as pessoas, eu quero conexão e tal. Então, eu acho que a gente também muito volta para o que a gente estava falando, dessa construção de vínculos, que ela também tem uns juros compostos. Não vai ser do dia para a noite. E eu acho que a gente vai ter o desafio aí desse híbrido, dessa jornada em que eu não tô te vendo e como talvez sim, talvez esteja, né? É híbrido, né? Como é que eu vou... Como que a gente constrói, como que a gente vai construir, assim. Porque tudo que você tá falando de, puta, eu ser bem-vinda, eu fico pensando muito que também é uma construção de micromomentos. Como você resolve caminhar pelo mundo, né? E como o mundo te percebe. E aí, assim, eu lembro lá na Ambev, assim, a gente teve uma turma... a Ambev foi muito impactante pra mim, eu sempre acabo falando dela, falo que foi um MBA de vida, assim, porque uma cultura de execução muito forte. A fama, né? A fama é faca na caveira, né? Eu acho que ela, assim, né? Eu acho que a companhia também veio aprendendo e se desenvolvendo, mas é curioso porque as pessoas da minha época... Eu brinco que o RH foi muito feliz, assim, porque de uma forma ou de outra, alguns eu falo mais, alguns eu falo menos, até quinta-feira eu vou encontrar o Fernandão, que é um amigo querido. Então, assim, mas se a gente se encontra, ou se vê, ou se fala, é uma conexão instantânea. E eu fico pensando que veio muito daquele convívio, é que nem colégio, né? Que nem faculdade, né? Veio muito dia a dia, né? Veio muito do dia a dia, dos 5 minutos que você faz uma piada, que você não sei o que lá. Então, acho que a gente tem aí esse, né? Quando eu estava escrevendo no final do livro, eu decidi... Pode ser que eu mude de ideia, eu tô falando agora, né? Mas eu, em princípio, resolvi não escrever uma conclusão. Porque eu falei, cara, eu vou deixar agora Parece que tudo a gente tem que... Assim, a conclusão vai ser que a pessoa tira. No primeiro eu fiz, né? Eu falei, a conclusão vai ser que a pessoa tirar, né? Só que a última frase do livro, ela repete uma frase que eu falei no primeiro. Que é no final que a gente lidando com gente. A gente tá falando de venda, a gente tá falando de experiência do cliente, mas no final é gente lidando com gente, né? Essa sua capacidade de conexão, e saber também que você não vai agradar todo mundo e que não vai conectar com todo mundo, mas minimamente você vai ter ali um basal teu. Sim. De tentar tratar as pessoas bem. E acho que o segredo é esse, né? Como é que você trata bem ou como você consegue também construir com pessoas que não são iguais a você, né? Dificílimo. Que você não gosta, que você tá num primeiro momento não seria amigo dessa pessoa, porque não tem nada a ver com você. Então... Acho que tem esse desafio, principalmente quando você tá no trabalho, né? Nem sempre você tem
você pode escolher com quem você vai trabalhar, né? Eu acho que como consultor, lógico, depende, né? Você precisa manter as luzes acesas, aí às vezes você não vai ter muita escolha, Né? assim, em negar, mas com certeza. Aline, queria te agradecer imensamente, agradecer a Camila Gimenez, no nosso Camila episódio demais. 5 da primeira temporada, que eu lembro que eu tava em frente ali, o escritório dela, e a gente tava batendo papo, ela falou, puxa, você tem que chamar a Aline, tá fazendo um trabalho super bacana, até troquei figurinha com ela antes do nosso episódio, ela me mandou um áudio falando, fala sobre isso, tal, não sei o que, me ajudando aqui. Acho que foi super rico. Né, eu olho isso aqui como um projeto que tem muito propósito. Eu brinco a mentoria à distância, sabe? E a brincadeira, né, que eu tava fazendo quando a gente tava começando, da pessoa que me parou na academia e falou, eu tava ouvindo teu negócio agora e eu não conhecia. As mensagens que a gente tá recebendo, eu acho que é muito fruto dessa troca e da confiança mesmo, porque eu sei, eu tava conversando com um amigo meu, né, esse negócio de não ter script, de não ter briefing, né, de ser um negócio que, pô, tem uma conversa, tem uma conversa, eu acho que com certeza, né, a gente tá desde aquela in-house, aquele in-house, aquela pessoa que tá pensando na transição de carreira, eu acho que várias coisas que você pontuou aqui, vão ajudar super, eu acho que essa é a nossa jornada também, né, de propósito, de como que a gente consegue e também ajudando a influenciar positivamente um mercado que por vezes é visto como muito árido, né, muito distante, e também não colocar um peso enorme, porque às vezes eu vejo isso também, né, você tem que fazer, eu brinco, né? Se você for ver tudo que você tem que fazer de rotina ao longo do dia, pegando os diferentes experts, né? Ferrou, você não faz outra coisa. Você tem que meditar 3 horas, você tem que fazer uma sauna, você tem que fazer um cold bath, você tem que cozinhar. Você tem que não sei o que lá, aí você fala, cara, pelo amor de Deus, né? Aí já acabou minha vida. Então acho que a gente vive um pouco também essa tirania do tem que, e você se sente inadequado porque você não tá fazendo tal coisa e tá todo mundo fazendo. Eu acho que esse negócio de aterrissar um pouco e falar assim, puxa, foi assim, tive essa humanização, né? Tive dificuldade como líder, putz, tô aprendendo com a minha mentora. Você tem mentorada, mas você tem sua mentora também. Eu acho que esse lugar de humanizar, ele tem uma função social, assim, sabe? No final das contas. Com certeza, porque tá todo mundo se construindo no final, né? Mas muitas vezes se você olha só pela lente da rede social... Não... porque às vezes a gente... É a vida editada, né? É a vida editada, com 1 bilhão de filtros, e aí a percepção que você fica em torno disso. Então, queria só te agradecer pela confiança aqui, pela troca. E boa sorte na sua próxima fase. Vai aí, dar pra onde tudo ela certo. te levar, com certeza, unicórnio e tudo. Obrigado, viu? Obrigada a você. Foi muito legal. Boa. Você ouviu Vendendo Valor, um podcast da Strums com apoio da ESPM.